realmente a opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Então, Eu cara... amei essa nova. Alguém fez um recorte disso, pelo amor de Deus. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast, o primeiro podcast que abre o bastidor real por trás de grandes nomes, de grandes empresárias, influenciadoras, que muitas vezes você assiste os stories, se compara e pensa, meu Deus, elas possuem a vida perfeita. E a realidade é que um bom palco é construído de um bastidor com muito trabalho duro, com muita disciplina, com muita entrega e com muito perrengue também, porque é o que a gente vive. Então aqui todas as terças-feiras, ao meio-dia, você tem um episódio novo com uma grande referência para você acessar os bastidores, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então se você ainda não nos acompanhava aqui, agora é a oportunidade perfeita para você nos seguir, só buscar por Ponta Solta Podcast, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube. E eu me chamo Maia Santos, sou fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa, conhecida como Mentora das Mentoras, e também você pode me encontrar no @MaiaSNTS. E hoje, meus amores, nós estamos com uma diva, ela é uma diva, vocês não estão entendendo essa mulher, com mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ela é uma jovem de 20 anos, Manu? 20 anos, caraca, e eu achava que eu era uma empreendedora jovem. 20 anos, se tornou uma das maiores influenciadoras da atualidade, principalmente no nicho fitness. É conhecida por uma abordagem autêntica e inspiradora, conquistando aí uma legião de seguidores, especialmente no Instagram e no YouTube. Ela também é um exemplo de como combinar muita criatividade, empreendedorismo e um engajamento genuíno com o seu público. Além de tudo isso, ela é criadora de conteúdo e fundadora da Good Day, nós vamos falar muito aqui, uma empresa que fatura 8 dígitos por ano e uma grande inspiração para milhares de jovens e mulheres. Então recebam com muito carinho Manu City, seja muito bem-vinda. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Tava até pensando aqui o que é porque eu não tenho esse linguajar, né, do marketing digital. Então, os 8 dígitos 10 milhões. Ah, tá. Que eu vi a sua palestra na Link e você trouxe um pouco os números da Good Day. Então é em torno disso, 10 milhões. Isso, a gente vai fechar o ano provavelmente faturando por aí. Caramba, que incrível. E ela é uma empresa nova. Tem 1 ano. 1 ano? Uhum. Caraca. E de onde que veio a ideia de vou empreender? Porque explica um pouco do que é a Good Day primeiro e de como que veio essa ideia. Bom, a Good Day é a minha marca de suplementação legal, divertida, cool. Porque ao invés da gente trazer uma suplementação convencional, a gente traz uma suplementação divertida e que a pessoa vai sentir bem suplementando com aquilo. Então, nosso primeiro produto foi a gummy de creatina, que ao invés de você misturar o teu pó com a água ou até jogar na garganta, que a gente sabe que é horrível, a gente traz uma gummy que já tá ali pronta e você tem a praticidade unida ao sabor e sem açúcar, sem adição de coisas que são desnecessárias. E o produto é realmente muito bom. A gente tem um público muito fiel na marca e por isso que a gente tem Aumentado cada vez mais. Exato. Caramba, e é muito bacana, assim, como você fala com o olhinho brilhando. Ai, eu amo. Eu sou a maior consumidora da minha empresa. Não, eu vejo, eu acompanho seus stories todos os dias. Eu amo muito. Inclusive, vou pegar teu endereço pra mandar pra tua casa. Ai, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu só não trouxe porque realmente agora tá rolando Black Friday. A gente vendeu todo o estoque que a gente tem no nosso centro de distribuição daqui de São Paulo. Caraca. Então eu não pude pedir pra eles mandarem pra eu te trazer. Mas isso é um ponto muito positivo, né? Primeiro, parabéns. Como é que foi essa ação de Black Friday que vocês fizeram? A gente ainda não começou. E como assim? Tá pra chegar mais segunda, mas Caraca. Por enquanto a gente fez um esquenta black de 15% off. Depois vai aumentar pra 20%, depois ainda tem assim lives que vai chegar a quase 50% de desconto. E a gente dá muito pouco desconto ao longo do ano, porque a gente não quer ser uma marca pautada no desconto que só vende quando tiver desconto. A gente é uma marca que entrega aquilo que promete pelo preço justo. Então é uma marca que não precisa desse marketing apenas de promoções. Também não é o posicionamento que a gente busca, porque não é o posicionamento que eu busco pro meu perfil pessoal também, e eu gosto de trazer a Good Day como um braço meu. Então, como que a Manu é? A Manu é extrovertida, a Manu é divertida, a Manu gosta de ser constante. Como que eu posso transformar isso numa marca física? Foi assim que surgiu a Good Day. E tem tantas outras coisas que eu lançaria também, inclusive, a Good Day nem era para ser de suplementação. No começo, a ideia era outra coisa. O que era a ideia? A gente ia fazer papelaria, acredita? Eu gosto muito dessas coisas. Eu vejo que você tem muito hábito de anotar demais. tudo. Eu escrevo desde
quando eu comecei a minha mudança pessoal. Porque tudo isso de empreender, de ser a Manu que vocês conhecem nas redes sociais, começou com a Manu muito insatisfeita com quem ela era. Então, a Manu insatisfeita falou, preciso mudar. Como que eu vou mudar? E eu vi que escrever era uma boa forma de você reafirmar para si próprio. Então, todos os dias eu era grata por viver em paz, apesar de que minha vida era um caos. Sou grata por ser feliz. Mas você materializava aquilo. Exato. E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que hoje eu não escrevo mais. Sou grata por as mínimas coisinhas que eu escrevia. Porque hoje eu já exteriorizei isso de uma maneira que é tão clara aqui na minha cabeça, que é tão clara com o que eu faço. Só que tudo começou de um começo, né? E tudo começa de um começo. E é muito bacana isso que você trouxe, porque eu também tenho um hábito que eu chamo com as minhas alunas de lista mesclada. Que é, basicamente, você agradece por coisas que você já tem e por coisas que você quer ter. Só que, qual que é o jogo? É você não dividir. Então, coisas que eu tenho, coisas que eu quero ter. Você agradece pelas coisas que você quer ter como se já fossem suas. E aí você passa a acreditar que aquilo faz parte da sua realidade. É você realmente materializando aquilo para você mesma. Sim. E, inclusive, você mencionou essa questão da constância, da disciplina. E a gente sabe que você tem uma rotina extremamente disciplinada, constante, muito dedicada, inclusive, e muito admirável. Eu acho que eu nunca contei isso pra você, eu não contei nem pra Ju. A gente se conheceu através da Júlia Horta, que é uma mentorada minha, que eu tenho um carinho muito grande. Que é a minha mentora de comunicação. Que é sua mentora também, isso é muito bacana. Eu amo quando tem essas conexões. E a Ju, quando ela começou a falar da Manu, ela falou com tanto brilho no olho. Ela falou, cara, ela é de verdade, ela é aquilo que você vê. Ela é inspiradora. Em alguns minutos conversando com ela, eu saí assim, extasiada, com a energia lá em cima. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa mulher. Então, ela fez uma propaganda muito boa sua. E a Ju é uma grande inspiração também que eu tenho, assim, nesse mundo fitness. E você foi uma das grandes inspirações para começar a correr. Ai, que legal! Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz e cada vez que eu escuto isso, eu penso, yes, eu tô cumprindo meu objetivo. Que bacana, que bacana. Parabéns, de verdade, assim, é surreal. Obrigada. Quanto você compartilha e isso motiva outras pessoas. Porque às vezes a gente tá lá desmotivado, um pouco, não sei se eu vou. E aí você entra e, a Manu já treinou, já pedalou, já nadou. Você pensa, dá pra eu ir treinar pelo menos 20 minutos. Então isso é muito bacana, assim. E eu queria ouvir um pouco hoje de você, com essa rotina disciplinada, constante, tem alguma ponta solta na sua vida ou na sua rotina que você fala assim, caramba, isso aqui eu preciso ajustar? Tem, total. Principalmente quando eu venho em viagem, que é algo que eu tenho feito cada vez mais, eu não consigo manter o mesmo nível das coisas que eu faço quando eu tô em casa. Então, não é a mesma organização, não são os mesmos treinos com a mesma qualidade. Eu fico, de fato, um pouco refém ali do acaso. Sim. E acabo procrastinando mais. Então, quando eu tô aqui em São Paulo, parece que não sobra tempo pra fazer minhas leituras. Que no Rio de Janeiro eu leio muito. São Paulo é sempre tudo corrido. Não sei se você tem essa percepção. Eu tenho. É um feeling da cidade. Parece que você tá sempre atrasada pra alguma coisa. O trânsito também ajuda nisso. E aqui eu não consigo muito fazer os extras que eu amo fazer. Então, todos os dias eu estudo, eu leio. Se der tempo, eu fico um pouco mais de tempo na palavra. Eu me dedico bastante a isso no dia a dia. E aqui em São Paulo eu faço o básico e vambora, é isso que dá. Só que eu entendo que a quebra da rotina, ela causa isso mesmo. Então, tentar fazer o meu melhor quando eu tô aqui é o que eu tenho feito. E lá no Rio de Janeiro tem uma ponta solta também, que eu acabei de trancar, né? A minha faculdade. Sim. Faz um pouco mais de um mês. E eu já decidi o meu novo curso, que vai ser uma coisa assim, só para fazer, só pelo conhecimento. De fato, eu amo já o que eu faço, eu quero empreender, quero continuar com isso. Então vai ser um curso mais para eu obter aquele conhecimento. E eu já enchi minha agenda. Eu tô pensando, onde que eu vou colocar esse curso? Como é que eu vou conciliar isso aqui? Eu acho que é a vida da empreendedora. Eu sou uma também que adoro ficar colocando coisas novas, mesmo já tendo outras coisas pra fazer, e parece que isso motiva ainda mais. Eu não sei se você tem esse sentimento de... Eu tenho, Coloca uma coisa na agenda e você pensa, caramba, mais uma coisa que eu vou fazer. E dá um sentimento gostoso de produtividade também. Eu gosto, mas eu não gosto muito quando isso tira coisas que são importantes, essenciais pra mim também. Então, hoje a minha vida é muito pautada em meu bem-estar, em meu relacionamento com Deus, no cuidar das outras pessoas também, ter essa responsabilidade. E quando eu fico muito em coisas que não são tão importantes quanto essas, acaba que eu deixo essas
caírem um pouco de nível. Então, nos últimos dias aqui em São Paulo, eu percebi que eu não conseguia entregar tanto de mim para as pessoas que se sentem motivadas por mim ali todos os dias. Não fui, de fato, a mesma Manu que abre ali a câmera e se comunica super bem. Eu tava um pouco mais acuada, um pouco mais cansada. Mas é aquilo, né? Ônus e bônus da rotina quando ela é quebrada. E quando eu voltar pro Rio de Janeiro, a gente volta nos eixos e continua aquele negócio que eu gosto de ser assim, que é um constante desenvolvimento. Eu nunca vou estar exatamente como eu tava 2 meses atrás, porque eu sempre quero estar numa crescente. Ainda que ela não seja muito inclinada para cima, quero estar numa crescente. Você quer se orgulhar, né? Olhar pra trás e falar, que bom que eu cresci, que bom que eu fiz isso. E olha, agora pra gente começar, a gente vai fazer um bate-bola. Pronta? Uhum. Um filme. Ai, como perder um homem em 10 dias. Ai, meu Deus, eu amo. É muito legal. Sim, é perfeito. É o melhor de todos. Todo mundo tem que assistir. Se você ainda não viu esse filme, pelo amor de Deus, assista, porque é o melhor de todos. Uma banda. Ai. Sei lá, Trazendo a Arca. É o que eu mais escuto. Uma música, então. Deus de Promessas. Boa. Se você precisasse trocar toda a sua rotina e manter apenas uma coisa diária, qual seria? Devocional. Qual sonho ainda não realizou? De ter filhos. E qual plano, assim, você tem? Você pensa em algum ano que você gostaria ou você vai mesmo seguir? Eu vou ver aonde a vida me leva. E se a vida me levar pra um lugar muito obscuro, em que lá com os meus 35 não tiver acontecido esse sonho, eu vou congelar óvulos, mas eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Você tem essa decisão. Muito bom. Café preto ou cappuccino? Cappuccino, mas não cappuccino pronto, sabe? Cappuccino italiano. E aí não com açúcar, mas com adoçante, porque... Fica muito doce quando coloca com açúcar o italiano. Concordo. Filme de ação ou comédia? Comédia. Ler um livro ou ouvir um podcast? Eu tô ouvindo muito mais podcast, mas confesso que eu acho que eu tiro muito mais ensinamento do livro. Mas não porque o livro tem mais ensinamentos, mas porque eu tenho mais esforço fazendo o que é a leitura do que ouvindo um podcast. Então, parece que o meu corpo, ele mede o esforço com o nível de aprendizado que eu vou tirar daquilo. E sempre foi fácil pra você ler ou foi um hábito que você desenvolveu? Foi um hábito que eu desenvolvi. Quando eu era criança, eu até lia Diário de um Banana, Diário de uma Garota Nada Popular, aqueles livros que a criança lê, né? Nossa, que eram eu gostava da minha de Jogos geração. Vorazes. Ah, é? Nossa, eu não lia livro grosso assim, não. Eu lia só livro bobinho. E eu comecei a ler com 15 anos de volta, quando eu tava muito perdida. Eu comecei a ler livro de autoajuda. E isso realmente me ajudou. Então, autoajuda, te amo. O que era o Muito Perdida? Eu era muito perdida, porque eu não me encontrava nas coisas que eu fazia. Por dentro, a gente é o que a gente é, por essência. Então, desenvolver a nossa essência faz com que a gente se torne um pouco mais perto do nosso propósito aqui na Terra. E eu fazia completamente o oposto. Então, eu era uma pessoa que agia em desacordo com os meus valores, com o que eu acreditava. E eu tinha muito medo de não ser aceita, medo do que os outros iam pensar. Então, eu me sentia perdida. Eu me sentia fazendo completamente o oposto da onde eu queria chegar. E essa parte de propósito, você acredita que propósito é uma coisa que a pessoa ela vem com ou você define? Porque eu tenho uma visão de nós escolhemos o propósito no sentido de eu decidi que eu quero servir aos outros. Que eu vim para esse mundo para servir. Pronto, esse é meu propósito. Então eu vou trabalhar para isso. Tem pessoas que, eu quero ser psicóloga porque eu decidi que esse é meu propósito e elas vão caminhar para isso. Então eu acredito muito que propósito é uma coisa que você não descobre, mas que você define. Você escolhe o que você vai ter como propósito. Qual que é a sua visão sobre? A minha visão é que, como eu tento seguir a minha vida ao máximo, pautada no que está escrito, é que, de fato, o propósito do ser humano é servir. Não o meu, não o seu, mas de todo mundo. Então, a partir do momento que eu tomei consciência disso, foi quando eu comecei a ir mais para esse lado, de servir. E não só ser servida. Porque todo mundo quer ser servido. Mas só é mais servido aquele que mais serve. E não é mais servido aquele que mais serve quando ele faz isso também por egoísmo. Porque eu quero ser servido, agora eu vou servir. Por querer de troca. Mas realmente trabalhar dentro de si para que seja algo de verdade. Então, servir porque eu amo servir, não servir porque eu quero ser servida. E esse foi o meu maior
a minha maior dificuldade, porque eu precisava trabalhar isso de mim, porque eu não era essa pessoa altruísta e essa pessoa que fazia pelo motivo certo. Então, descobri o meu propósito, que era servir. Então, vou trabalhar isso dentro de mim para que agora eu sirva da melhor maneira possível. Não porque eu quero alguma coisa em troca, mas porque eu quero ser assim. E isso é desenvolvível. Desenvolver, de fato, um caráter pautado em valores. E eu busco isso todos os dias. E sempre que eu tô, talvez por motivos errados naquilo, eu tento transformar aquilo dentro de mim. Mas eu sempre peço ajuda. Não, e é bacana porque você pode escolher como que você vai servir ao outro. Então, vai ser através da profissão, vai ser através de uma rede, de um canal, de um contato. Eu tenho muito o valor da excelência em tudo. E aí as pessoas sempre perguntam, mas é mais trabalhoso você trazer isso dentro do seu posicionamento, porque você cria uma expectativa. Então, tudo que eu vou fazer um evento, tem que ser uau. Vou fazer um produto, tem que ser uau. Vou fazer um podcast, tem que ser uau. Então, tudo é muito baseado no tem que fazer uau. E as pessoas trazem, mas por que trazer? Por que colocar isso como um valor dentro da marca e como pessoa? Mas eu tenho muito a visão de que se não é pra gente vir dar o nosso melhor, então não dá, então não faz. Então, tudo que eu tento me propor a fazer é sempre baseando nisso, de como que eu posso dar o meu melhor aqui. Sim, tem uma e o seu frase... melhor, desculpa Exato, interromper, imagina. mas o seu melhor hoje, com certeza, não é o mesmo melhor de antes. E as pessoas se confundem muito nisso, se comparam demais, porque, eu quero fazer o meu melhor, mas o meu melhor é pouco. Mas é o melhor que você consegue hoje. E tá tudo bem, porque daqui a pouco você pode ter um melhor ainda melhor. Isso é muito bacana, assim. Então, tem uma frase que eu até repito muito, que é não passe sem deixar. Então, não passe pela vida sem deixar uma marca em alguém, sem deixar um ensinamento, sem deixar uma amizade, sem deixar alguma coisa no mundo. Porque, no fim, a gente veio justamente para isso. Para deixar marcas em pessoas. Voltando aqui pro nosso bate-bola, que a gente foi conversando e não continuou. Correr ou pedalar? Correr. Correr, por quê? Eu amo corrida, foi ali meu segundo esporte favorito. Eu primeiro comecei com musculação, fui pra corrida, aí troquei, né? Prioridade virou corrida, aí corri uma maratona. Esses dias tô sem correr desde a maratona, porque eu corri lesionada. E foi um risco que eu decidi tomar. E aí agora eu tô arcando com as consequências do risco que eu sabia que ia acontecer, tudo, etc e tal. Mas eu amo correr, e eu quero voltar o quanto antes. Cozinhar ou pedir comida? Pedir comida. Ai, tô no mesmo barco. Mas pedir salada boa, assim. Tudo que eu peço é salada boa. E bom, você come muito também, né? É eu isso. Adoro. Treino ou alimentação? Qual o mais importante? Alimentação. Porque o treino, você até pode fazer um treineco, pode treinar ali 3 vezes por semana. E se a sua alimentação, ela tá impecável ou ela tá perto disso, os resultados vão vir. Agora, você pode treinar um monte, que era o que eu fazia super, e não ter uma alimentação boa, saudável, e o resultado parece que ele não vem por nada. Então, quando você muda a alimentação, você muda o jogo. Malhar para ganhar força ou para perder peso? Ganhar força, mas o perder peso é consequência também, quando tá tudo alinhado. Treinar em jejum ou depois de uma refeição? Eu treino com super coffee só, que não é uma refeição, mas também não é jejum. Ele não quebra jejum quando é feito com água, mas eu faço com leite, então o meu quebra. Treinar sozinha ou um parceiro de treino? Sozinha. Sozinha? Sozinha. No máximo com o meu treinador, que é o Marcão, que aí é engraçado demais. Mas, assim, com amiga, gente, não rende nada. Eu fico conversando super. Fica conversando, fica Nossa, trocando. não rende nada. Não consigo treinar com amiga. Você não consegue prestar atenção, parece, né? Não, eu só quero conversar. É melhor pegar a amiga, sair e ficar no cafezinho falando tudo. O que é mais desafiador? O corpo ou a mente durante o treino? A mente. A mente. Acredito Sempre que a pra mente. tudo. Independentemente se é corrida ou pedalar. Inclusive, falando em mente, você tá se preparando para um Ironman, é isso mesmo? Não, meio. Meio? Ah, meu Deus! Tá, mas explica um pouco de como é e como tá sendo essa preparação. Bom, eu decidi que eu ia fazer um 70.3 há uns 4 meses. Mas eu fui anunciar só anteontem.
Mas eu decido as coisas muito antes de eu realmente fazer. Porque tudo é muito bem alinhado com o meu treinador, com o meu médico, com o meu fisioterapeuta. Eu tenho uma super equipe, graças a Deus, que tá ali comigo. Então, vendo a viabilidade disso também. Então, antes de eu correr a minha maratona, eu já tava falando pro meu treinador, não sei o quê, meu 70.3. Ele, calma, garota. Eu sou assim, eu quero, não sei o quê. Eu sou muito assim. De meta em meta, eu vou indo. Então, eu sempre tenho um sonho legal na minha cabeça. Sempre são sonhos pra me levar pra um lugar que eu ainda não tô, em um lugar mais alto. Então, 70.3, basicamente você nada 1.900. Nossa. Daí você pedala 90 quilômetros e depois você corre uma meia maratona. Apenas. É uma prova que Caraca. quando a pessoa é amadora, passa das 5 horas, uma mulher principalmente. Então, eu pretendo trabalhar bastante isso, principalmente o mental, porque o físico... Cara, sabia que muitas pessoas que, por exemplo, não correm muito, até conseguem correr uma maratona do nada. E é o que muita gente faz. Só que o depois é terrível. Então, a pessoa que ela não treina, ela não constrói aquilo, aí ela vai lá e faz uma loucura e acaba com o corpo dela. Então, pode vir realmente machucar o corpo da pessoa. E não é isso que eu quero quando eu fizer o meu 70.3. Então, eu quero estar podendo fazer, quero terminar saudável, quero fazer o melhor que eu posso. E eu acho que isso trabalha muito a cabeça para todas as áreas da vida. Resiliência, disciplina, constância. Treinar para maratona, para mim, foi um ensinamento para as outras áreas da vida. Se eu consigo fazer isso para correr, eu consigo fazer isso num trabalho. Então, eu tô preparando o meu cérebro para algo maior que há de vir. Depois da maratona dei 70.3, depois, quem sabe, outros desafios. Mas eu não sou do tipo de pessoa que para quieta. Então, é muito do meu perfil. Muita gente, inclusive, reclamou assim, ela já tá sonhando muito alto no triatlon. Mas é porque eu sou assim, eu sonho alto. Eu gosto de fazer desse jeito. Mas se na hora eu ver também que não é viável, claro que eu não vou, né? Eu não quero meu mal. Mas eu sei que vai ser viável, porque eu sei que eu sou capaz. É comum na sua idade fazer o que você vai fazer? Não, mas principalmente porque o triatlon é um esporte caro. Sim. Então, eu, muito nova, comecei a empreender através da minha imagem. Ser criadora de conteúdo, pra mim, também já é empreender. Mas aí eu criei a minha própria empresa, então já são alguns empreendimentos. Estou entrando em outras empresas, então... Ter isso me tornou uma pessoa bem-sucedida muito nova. Então, eu tive a oportunidade de entrar nesse esporte caro muito nova. Mas não é algo muito normal com as pessoas da minha idade. As idades que mais estão ali presentes no 70.3 são pessoas mais velhas do que eu. Qual uma faixa etária, em média? Eu acho que a galera em torno de 30, assim, é a mais... Mais comum, digamos assim. É, a que mais tá forte ali. E Manu, você cursava medicina, a gente sabe, estava ali no 4º semestre. E quando você decidiu compartilhar essa decisão de, ok, eu não vou permanecer na faculdade de medicina, veio ali uma chuva de crítica e um hate. E foi muito interessante, porque eu acompanhei quando isso aconteceu, como dividiu até um pouco a internet, porque ao mesmo tempo que tinham pessoas falando muito mal e trazendo críticas desnecessárias, trouxe um movimento de pessoas se perguntando por que a galera tá atacando a decisão que não envolve absolutamente ninguém a não ser você mesmo. Então, era uma decisão sua, que só mudava algo na sua vida e não mudava de mais ninguém. Então, veio um movimento, assim, eu acredito que você levou muitas críticas, e eu queria entender um pouco de como você lidou com isso, mas, ao mesmo tempo, eu também vi muita gente que começou a trazer esse questionamento de por que é que as pessoas estão se incomodando tanto com uma decisão que partiu dela e envolve 100% ela. Como que foi esse momento para você? Então, eu sabia já o que ia acontecer. Eu estudo muito os movimentos da minha geração, os movimentos da geração de millennials. Então, eu paro por aí também. São as gerações que eu mais busco entender, porque são as gerações que eu quero atingir com o que eu faço. E eu sabia o que iam falar. Eu sabia exatamente o que iam falar. E eu ouvi exatamente aquilo que eu achei que eu ia ouvir. Ouvi um pouco mais do que... Enfim, a real é que eu sabia o que ia vir. Então, eu não fiquei sendo consumida por isso. Porque quando você consome alguma coisa, você pode se deixar ser consumido por aquilo. Então, a consumação de comentários também é uma consumação. Eu nem vi os comentários praticamente. Eu tenho uma equipe, então a equipe ia me trazendo um feedbackzinho. Olha, não sei o que, olha, não sei o que lá. E eu, vivendo minha vida normal. Então, até muita gente achou que eu tava tentando me dar por...
talvez bem entendida. Ela tá vivendo lá. Com isso. Mas você nem deixava chegar até você. Exato, eu nem tava vendo, porque não muda quem eu sou, o que eu vou fazer, o que eu quero. Não muda nada. Por que eu vou me deixar consumir por comentários assim? Realmente, a opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Então, eu amei essa não. Alguém fez um recorte disso, pelo amor de Deus. Cara, todo mundo vai falar alguma coisa, ainda mais hoje em dia que os comentários são uma outra seção de conteúdo. Tem um conteúdo e tem a outra seção que é os comentários. Então, todo mundo abre os comentários pra ver, pra curtir os comentários dos outros, pra curtir o hate. E eu tento usar isso ao meu favor. Eu sei o que as pessoas vão falar quando eu posto um vídeo falando... eu sou bem entendida. Aí eu sei que vai vir comentário falando assim... não sei o quê. Então galera... não sei o quê. Então assim, eu sei exatamente o que tá acontecendo na minha geração. O que vão falar com cada movimento. E isso faz com que eu jogue com isso ao meu favor. Mas, claro, eu tô tomando uma decisão da minha vida que muita gente quer ser xereta e opinar sobre. Tudo bem, mas não vai mudar o fato de que eu que tô vivendo a minha vida e que eu que vou continuar vivendo ela. Agora, vou viver por causa de outras pessoas? Não. Fiz uma decisão que foi uma decisão que já vinha sendo pensada há quase 2 anos. Então, desde que eu entrei na faculdade de medicina, eu já estava pensando naquilo. Sempre teve uma coisa dentro de mim. E quando eu me decidi que eu ia fazer isso para focar em realmente outras coisas que eu tinha mais afinidade, eu fiquei muito feliz por ter tomado a decisão. Na verdade, a minha maior sensação naquele momento que eu fiz a decisão foi alívio por ter feito a decisão. Sim, que não deve ter sido fácil também. Não é uma decisão fácil, porque eu, desde criança, ouvia muito dos meus pais, tipo, faz medicina, você vai se dar bem, você consegue, passar lá na federal, você consegue. E eu consegui, de fato. Mas eu deixei um pouco de olhar pra dentro durante isso, porque eu realmente queria conseguir. E eu sempre, depois de perceber também que eu queria servir as pessoas, achava muito nobre, ainda acho. Medicina é uma profissão muito nobre, que você se doa muito, você se doa demais. Então, é uma profissão nobre. E eu quero fazer coisas nobres com a minha vida. Então, eu me via também nessa posição de, mas o meu propósito é servir. Eu vou servir na medicina. Então, é algo legal para fazer, né? Mas eu percebi que não é bem assim, eu posso servir de outras maneiras. E vou, com certeza. Principalmente daqui pra frente. Que eu vou me especializar mais nisso. E eu quero ter o conhecimento para eu conseguir passá-lo para as pessoas. Então, eu acho que a minha geração, às vezes, ela é muito carente de certas informações. Sempre falo para as pessoas tomarem muito cuidado com a comparação. Mas o jeito que eu falo hoje não atinge todas as pessoas que isso deveria atingir. Como eu posso falar, então, melhor para atingir, de fato, as pessoas que isso tem que atingir? Atingir uma menina que está tendo problemas com alimento, por exemplo, tendo problema para comer por causa de uma comparação, como que eu posso atingir uma pessoa dessa, ajudá-la? Então, assim, tem gente que precisa ouvir coisas. Como que eu posso me comunicar com elas da melhor maneira possível? É difícil, então eu tenho que estudar para isso. Isso que você trouxe das críticas, tem uma frase que eu amo, que é: ninguém vai criticar o meu cabelo azul se eu tenho um cabelo loiro. Ou seja, por que eu vou deixar chegar até mim uma crítica que não fala sobre quem eu sou de verdade? Então eu vejo muito isso. Se você não tem um cabelo azul, não tem por que você se incomodar com alguém falando, porque seu cabelo azul é feio. Não, eu não sou essa pessoa, eu tenho clareza de quem eu sou. E eu vejo que eu me incluo na geração, porque você tem 20, eu tenho 24. Então, não é tanto. E eu fiz 24 esse ano. A gente tem pouca diferença. E o que eu percebo? Que cada vez mais as pessoas, elas não se perguntam por que e como. Então, elas não se perguntam por que eu estou fazendo isso. E vem da comparação de, eu vou fazer, tem uma pessoa fazendo, então eu vou fazer igual. Ou ela tem essa rotina assim, então a minha rotina tem que ser igual. E às vezes a pessoa não tem a mesma realidade, não tem as mesmas condições, e você está se comparando com algo que não vai acontecer, não é possível porque é diferente. Às vezes não tem nem a mesma genética, tem gente que tem predisposição para acordar cedo. Eu tenho. Agora, uma pessoa que quer talvez copiar minha rotina de acordar cedo, vai ficar muito frustrada se ela não tiver uma predisposição a ser mais produtiva de manhã, a se sentir bem fazendo isso. Mas eu me sinto em êxtase. Gente, eu me sinto em êxtase quando eu tô de manhãzinha já pronta para correr, para fazer meu exercício.
Exato. E tem gente que é o contrário, que prefere a noite, que é mais produtivo de noite, que é mais criativo de noite. Nossa, então, me bota pra fazer uma coisa à noite, você não vai ver nada saindo. Eu sou uma jovem senhora. Chega às 6 da tarde, pelo amor de Deus, não falem mais comigo, é celularzinho do lado. Não fala mais comigo que eu não existo mais. Não existe trabalho pra mim depois das 6 da manhã, depois das 6 da tarde. Não, eu também. Eu não consigo trabalhar Que depois. hora você dorme, mais ou menos? Eu tento dormir 8, 8h30. Por aí. E assim, se eu precisar trabalhar depois das 6, fazer alguma coisa intelectual, criativa, não sai nada. Fica péssimo. É só e muita o corpo gente já vai embora. ouvindo isso, talvez fale, nossa, que privilégio não precisar trabalhar às 6 da tarde. Mas de fato, é um privilégio. E eu posso passar os meus horários para de manhã. Então eu vou fazer isso, porque é o meu horário de ser mais produtiva. E eu entendo isso hoje. Então eu busquei me autoconhecer para ver aonde eu sou melhor, fazendo o quê, quando, que horário. Exato, e as pessoas não se perguntam isso. O porquê? Ok, então por que eu sou assim e o como eu vou fazer as coisas. Então é muito do, e ela cresceu. Mas é porque ela teve sorte, mas é porque ela isso, ela aquilo. Por que você não se pergunta o como? Como que a pessoa fez isso e por que isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Então, é uma geração muito imediatista. Tem que ser tudo agora, e eu me incluo, porque eu também sou uma pessoa que gosta das coisas. Vamos fazer e bateu a meta e já vamos pra próxima. Não, eu também. Eu sou extremamente imediatista. Eu acredito que é muito da própria geração, assim. É porque a gente cresceu muito conectado e tendo isso na palma da nossa mão. Então, se a gente quiser trocar o entretenimento, a gente muda em 2 segundos. É só escolher outro vídeo. Não precisa nem no mercado mais, você faz ali pelo iFood o mercado. Então Sim. é surreal. E ainda tem o Turbo, que chega às vezes em menos de 10 minutos. E aí tem E eu o sou a áudio. maior usuária dele. E aí tem o áudio de 2.0 e eu já querendo um 4.0, porque o 2.0 às vezes não é rápido o suficiente. Eu acelerando os meus vídeos falando. Porque eu sei que a geração é imediatista, então eles não vão ouvir no 1. Não, é surreal. Então, tem muito esse comportamento, assim, do imediato. E as pessoas não estão mais tão dispostas, parece, a construir as coisas no tempo que as coisas levam para serem construídas. Sim. Então, um hábito, por exemplo, é no mínimo, a gente está falando de 21 dias, no mínimo, para você construir fazendo todo o santo dia. Então, as pessoas, elas não têm mais essa mesma paciência de construir as coisas. Elas querem as coisas mais rápidas e muitas vezes parece que sem pagar o preço disso, sabe? Você tem a sua rotina hoje, tem uma disciplina, tem uma constância, mas também tem muitos nãos que você tem que dar por trás para que você consiga conquistar isso. Sim, e eu dou muito não, mas eu esqueço, não é que eu esqueço, mas é porque eu acho que os nãos que eu dou são muito criticáveis também. Não tenho por que ficar mostrando, eu disse não para um convite de festa. Vão falar, você é muito cri-cri, você é muito chata. Então assim, tentando evitar isso, essa intriguinha, eu vou lá e eu não posto, porque eu não quero buscar isso, eu não quero polêmica, eu não quero comentário, eu quero realmente seguir o meu caminho, minha verdade, e é isso, e colher os meus frutos. E plantar mais. E até isso que você trouxe de... Sempre tem um comentário que outro de todo mundo. E às vezes esse comentário vai vir de uma pessoa da sua família. Às vezes esse comentário vai vir de uma amiga. Às vezes esse comentário vai vir de uma pessoa no digital, no Instagram, no YouTube. E quando você tomou essa decisão da faculdade, por exemplo, tiveram pessoas dentro que trouxeram críticas, que falaram de você. E como que foi isso pra você, sabe? De, poxa, mas tinha gente ali vendo o quanto eu tava me esforçando, o que eu tava fazendo. E às vezes pessoas que nem me conheciam, trazendo visão sobre mim. Como que é lidar com isso? Porque tem muita gente que acompanha aqui, e eu vejo muito das minhas alunas, que tem esse medo de exposição, esse medo de... e como que as pessoas vão reagir? Como vai ser a crítica? Muita gente deixa de fazer coisas por esse medo. Então, eu vejo isso de uma maneira que depende muito, porque... o comentário, ele se torna muito irrelevante quando ele não muda nada. Porque, às vezes, um comentário ele pode gerar um efeito borboleta. Que pode ir lá, aí cair meus seguidores, as pessoas que gostam de mim acreditarem em uma coisa que eu não fiz. E a pessoa inventar uma mentira, falar que eu fiz algo muito feio que eu não fiz. Então, isso é algo que gera um efeito borboleta, que não é legal, que eu tenho que me importar. Então, é um comentário que eu tenho que tomar cuidado. Mas agora, quando a pessoa comenta uma opinião dela sobre mim, uma opinião que não vai mudar nada, que não vai mudar o jeito que eu penso, que é literalmente pra me deixar chateada, ou uma opinião boa mesmo, arrasou, não sei o quê, que confirma o que eu já penso. Eu não coloco isso dentro de mim. Eu tento abstrair isso, porque não dá pra ser movido por opinião. Você tem que ser movido pelos seus valores, pelo que você acredita e pelo teu caminho que você está traçando aos poucos. Eu sou uma pessoa que não tenho muito traçado os meus próximos passos daqui a 1 ano. Porque eu gosto de
de acreditar num Deus que prepara coisas maravilhosas pra mim, então eu não consigo nem imaginar o que há de vir. E eu dou passos de fé. Mas eu tenho ali o meu próximo mês planejado, eu tenho ali até o final do ano, que a gente tá agora em novembro, até dezembro, um pouco planejado. Então, é por isso que eu me movo. Pelos meus valores, por quem eu sou, pelo que eu planejei fazer com relação a isso. Eu não vou mudar os meus valores por causa de opinião. Gente, esses dias falei que não namoro há muito tempo, não me relaciono. Próxima pergunta. Falei, tô esperando um namoro cristão. E eu não tô esperando procurando, eu tô esperando de boa, tô aqui sentada na cadeira. Se vier, veio. E muita gente ficou chocada. Não, mas pra contextualizar, teve um bafafá com o Gabigol. Foi uma coisa assim, não foi? Que vocês estavam juntos ali e aí a Manu foi pra trazer. Olha, gente, eu tenho uma visão de relacionamento, eu quero um relacionamento cristão. E aí veio outra chuva de gente falar, mas, gente, é uma decisão, a pessoa não pode decidir com quem que ela vai namorar. Não, então, como que eu vou receber um comentário de uma garota, por exemplo, que foi muita mulher. A mulher, duvido que ela consiga se satisfazer sem um homem. Gente... são os meus valores, e é a muita minha crença vida. também que as pessoas têm de que eu preciso de um homem, preciso de um relacionamento, ou precisa ser desse jeito. E nem sempre as pessoas elas querem viver a vida conforme o que você acha que é o ideal. A Manu tem um ideal do que ela acredita que seja a vida dela, eu tenho um ideal, e cada pessoa tem um ideal. E é importante você estar em paz com você tá vivendo o que é ideal para você. Porque muitas vezes, quando você não está, aí é que vem essa necessidade de impor que o outro tem que fazer. Então, quando eu não tô satisfeito com a minha vida, geralmente é que vem esse... eu preciso falar para ela que ela tem que fazer assim, porque é assim que tem que ser feito. Então, as pessoas que mais estão insatisfeitas consigo mesmas, geralmente são as que mais criticam o outro também. E esse se colocar no lugar do outro, essa talvez super empatia, é que muita gente faria diferente no meu lugar. E muita gente tá me recomendando a fazer diferente. Só que eu tô fazendo exatamente do jeito que eu quero, de acordo com os meus valores, com a minha vida e aonde eu quero chegar. Então, de acordo com isso, o que eu vou fazer hoje? Então, eu tô escolhendo a minha vida. Eu não consigo me importar com esse comentário. Definitivamente eu não consigo. Porque, pra mim, é tão bobo eu mudar o jeito que eu penso por causa de outra pessoa. Só se for uma pessoa que chegou em algum lugar que eu quero chegar. Tá, você tá fazendo errado, Manu. Talvez no teu negócio, se você ajustar isso, aquilo, talvez você chegue mais rápido aonde você quer chegar. Talvez seu negócio alavanque melhor. Ok, isso é um conselho. Agora, uma opinião de uma pessoa aleatória sobre um valor de vida, eu não sei nem como a pessoa tem coragem de dar essa opinião. É algo tão irrelevante. É isso que você trouxe de não pautar a nossa vida em opiniões, vale tanto pro sentido negativo quanto positivo. Porque no digital, principalmente quem tem uma comunidade muito engajada, que é o que você tem pessoas, é realmente uma legião de pessoas que se inspiram muito em você, é uma comunidade muito engajada em torno de tudo que você produz. Acontece muito das pessoas irem trazendo, mas porque você é perfeita, porque você é maravilhosa, porque você é isso, porque você é aquilo. E tem muita gente que acredita tanto no, você é perfeita e tudo mais, que quando a pessoa erra, ela fica se sentindo até mais culpada por isso, de, nossa, mas eu não podia errar, porque eu era perfeita perante a visão das pessoas que me acompanham. E isso vai criando, muitas vezes, até uma camada de ego mesmo da pessoa, de parar de buscar o melhor. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Às vezes, você é uma pessoa que, eu não recebo crítica, eu só recebo elogio. Beleza, mas esses elogios, como que você está dosando eles? Porque se você passa a acreditar que você é uma pessoa perfeita, incrível, maravilhosa, você passa de buscar melhorar. De ser uma pessoa ainda melhor. Então, o viver pautado na opinião é tão perigoso no sentido negativo quanto no sentido positivo também. Porque a vida é essa busca eterna de como que eu posso ser melhor do que eu fui ontem e como que eu posso ser ainda melhor depois de amanhã, daqui uma semana. É você ter tanto tesão pelo presente quanto pelo futuro e não pelo passado, que tem muita gente que tem mais tesão pelo passado que pelo futuro. De, lá no passado era assim, 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 e era mais fácil, e isso e aquilo. Cara, você tem que estar pensando na frente. O que você quer pra você daqui amanhã e daqui 5 anos? O que você busca pra sua vida também? E eu sinto que assim, por mais que você às vezes não escreva, não materialize... Não, eu escrevo, mas não é do mesmo jeito que antes. Antes era muito uma coisa de universo e uma vibe só universo. Agora eu faço cartas pra Deus. Então todos os dias eu escrevo também do jeito que você falou. Sou grata por, enfim, mesclando coisas que eu já tenho, coisas que eu não tenho. Eu faço isso, acho muito legal.
E realmente funciona. Eu vejo uma mudança absurda na minha vida. Mas eu faço em cartas para Deus. Então, Que Deus, demais. sou grata por... Que massa. Até porque, olha que legal, gratidão é bíblico e lei da atração, assim, basicamente... Bom, não... Vamos cortar essa palavra. Gratidão é bíblica e Sim. materialização também. Então, quando Lázaro foi ressuscitado, é muito legal essa parte da Bíblia, que antes dele sair da onde ele estava, tiraram a pedra para ele sair do lugar onde ele estava fechado com a pedra. E aí as pessoas tiraram a pedra, sendo que Jesus podia falar: quebra a pedra no meio, pedra, desapareça. Ele fez com que as pessoas fizessem o que as pessoas podem fazer, e a parte de ressuscitar, antes de Lázaro sair vivo da onde ele estava, Jesus agradeceu: Deus, obrigada porque você sempre me ouve. E aí Lázaro, saia. Então, a gratidão vem antes de você receber. A gratidão vem antes daquilo acontecer. E eu comecei a aplicar isso na minha vida de novo, depois que eu vi essa passagem com esses olhos. Que lindo. E é muito surreal, porque isso que você falou da lei da atração, tem muita gente que confunde, né? A lei da atração, eu vou falar que isso aqui vai acontecer. Você tem que fazer por onde também. Você tem que primeiro acreditar naquilo fortemente e fazer por onde. E trazer já a gratidão antes mesmo de acontecer, como a Manu bem pontuou. E você hoje tem esse engajamento muito genuíno com o seu público, que é admirável, é surreal. E eu sou muito grata por ele, sério. O meu público é um público muito As querido. divas e divos. Gente, eles são demais. O pessoal é muito engajado, fofo. Fica inventando piadinha comigo mesmo. Agora a gente tá numa onda de Manu Manu. Então todo story tá ali, Manu Manu. Todo comentário, Manu Manu. E as pessoas são muito legais comigo. De verdade, assim, é uma troca muito genuína. Mas pode continuar, desculpa. E o que não tem problema, eu tinha que amo. elogiar o meu público. Que delícia. Eu tenho E os assim, melhores. por isso que você tem um público tão engajado e tão forte, porque você reconhece eles. E você entende que são pessoas. A grande maioria olha para número, engajamento como número, como métrica, como vaidade. Então, quando você sente essa necessidade de falar assim, cara, porque meu público é muito legal, isso já demonstra o porquê que você tem um público tão legal. Porque você reconhece cada um deles como pessoas. E no fim do dia, tudo que a gente quer é o quê? Se conectar com pessoas. Porque tudo é pessoas. Então, seus funcionários são pessoas, seus colaboradores são pessoas, até a sua concorrência são pessoas. Então, quando você consegue ter essa consciência de que cada pessoa que me acompanha ali tem a sua própria história, tem a sua própria jornada, tem a sua própria vida, e você tem um carinho muito grande, isso vai fazer com que as pessoas queiram ainda mais engajar com você. Então, é justificável o porquê você tem. E o que você diria para alguém que está iniciando hoje e ainda não tem o seu público, e ainda não tem esse engajamento? O que você fez que foi assim, nossa... E eu sei que às vezes a gente não faz estrategicamente, você faz no intuitivo, ou você faz porque é você, mas pensando hoje estrategicamente, o que você diria para essa pessoa que está começando, essa empresária, essa influenciadora, que talvez aproximaria ela de ter um engajamento como o seu? A autenticidade, com certeza. Ser autêntico faz com que só você seja você. Você se torna único. Porque não tem ninguém que pode te copiar. Então, eu gosto de dar o exemplo da minha irmã. Ela ficou muito... Eu fiquei enchendo o saco dela. Sofia, você tem que colocar as caras nas redes sociais. Vai ter uma galera que vai gostar tanto de você, que vai gostar muito mais de você do que de mim. E ela falava assim, não, mas eu não quero ficar na tua sombra, eu quero fazer alguma coisa diferente de você. Ela sempre foi assim, ela sempre foi muito independente também. E eu falava pra ela, não, Sofia, você não tá entendendo, você vai ter o seu público próprio, porque a Sofia é muito ela, e eu sou muito eu. Então, cara, minha irmã, ela dança de um jeito esquisito. Ela fala de um jeito, com uma dicção esquisita. E isso é tão ela, que tem gente que sempre escreve... Todo vídeo dela tem a City que eu me identifico. Então, cara, esse negócio de identificação, ele só vem através da autenticidade. E com a autenticidade foi como eu construí os meus negócios também. Porque eu só consegui os sócios que eu tenho. Porque todos os meus negócios dependem também das outras pessoas que estão ali. Eu não seria nada sem os meus sócios, sem os meus colaboradores. Eles são demais. Mas... eles só estão ali comigo porque eles confiaram em mim, porque viram que eu sou de verdade. Então, quando a gente fala em criar uma marca com uma influenciadora, como que umas pessoas que querem investir em alguém vão confiar em uma pessoa que eles não sabem se ela é realmente daquele jeito, se ela vai ser aplicada, se ela vai se doar para aquele projeto também. Então, esse foi o jeito que eu fiz o meu
maior networking da vida, que é o que eu tenho hoje, que faz total diferença naquilo que eu fecho, nos trabalhos que eu faço. E ser de verdade faz a maior diferença do mundo nisso. Hoje, por exemplo, eu me relaciono com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia me relacionar. Isso porque eu fui de verdade, continuo sendo, e as pessoas elas se identificam com os meus valores também. Eu acredito que você tem um valor que, assim, pra mim é muito importante que toda marca tenha, que é coerência. Então, você é coerente naquilo que você fala, naquilo que você faz e com a sua marca também. Inclusive, pra Manu aceitar o convite, ela tava conversando com a Ju e ela me trouxe um pouco de que, Maia, a primeira pergunta que ela fez foi: ela é envolvida com polêmica? Porque se ela for, eu não vou. E eu achei isso muito lindo, de verdade. Porque é uma pergunta que a grande maioria das pessoas não fariam. A primeira pergunta que talvez a grande maioria faria era: tá, mas quantos seguidores? Qual que é a relevância? Qual que é o alcance? E você não, a sua preocupação é: quem é ela como pessoa? Ela tá envolvida com polêmica? Porque eu não posso me associar a pessoas assim. Não porque por uma questão de reputação e tal, mas é porque você não quer associar a pessoas assim. E isso, Manu, é uma inteligência e uma maturidade de negócio que é surreal você ter aos 20 anos. Eu preciso falar isso. É surreal. A grande maioria das pessoas não tem. Mesmo pessoas que têm anos de empreendedorismo, de mercado, elas demoram mesmo para ser desenvolvido. Essa percepção de que a minha marca e a minha reputação, ela vale muito. Ela vale mais que tudo. De não se envolver em polêmica de forma aleatória, de forma nenhuma, na verdade, de não se envolver com polêmica, de não ir para um lugar que vai contra aquilo que você acredita. Isso é muito raro de ver, então preciso te parabenizar. E, inclusive, é um conselho, um direcionamento que eu dou para toda empreendedora que está assistindo aqui. Preste atenção em o que e com quem você está assimilando a sua marca. Porque isso diz muito sobre você. Então, não é coerente você ter um valor, como, por exemplo, da excelência, que é um valor que a gente tem de marca aqui, e você estar associando com pessoas que não tenham isso. Então, eu também sou muito chata com a pessoa que eu vou trazer, a pessoa que eu vou convidar, uma pessoa que eu vou colocar num palco meu. Então, eu já saí de grandes grupos por conta de, isso aqui fere um valor, eu já tive que demitir pessoas por conta disso, de, olha, essa pessoa tá ferindo um valor aqui dentro da empresa, e não é uma decisão fácil de você viver conforme os seus valores, porque você vai ser apedrejado, vai ter gente criticando, vai ser um caminho mais longo, mas é um caminho que vale mais a pena, que traz mais paz também para todo o processo. Então, eu achei muito bacana isso. E como que você pensa hoje a sua marca? No que você quer ser assimilada? No que você quer que as pessoas, quando pensem na Manu City, o que elas lembrem? Eu gosto muito de quando as pessoas falam: me inspirei em você para X. E esse X é algo bom. Me inspirei em você para começar a fazer devocional, me inspirei em você para voltar à igreja, me inspirei em você para começar a fazer exercício. Eu gosto de ser uma pessoa inspiracional. Eu acho que eu transpiro isso. Acho que por onde eu passo, eu tento ao máximo ser essa pessoa que vai de dentro para fora essa inspiração para os outros. E não de uma maneira que eu tô tentando convencer, mas o exemplo arrasta. Então, se eu tô fazendo boas coisas comigo, as pessoas veem e veem que eu sou feliz fazendo boas coisas e aquilo inspira elas, eu fico muito feliz e fico, yes, o meu propósito está sendo concluído com sucesso. Claro que eu tenho muito a aperfeiçoar. Eu tenho só 20 anos, então, cara, tem uma longa jornada aqui pela frente. Eu quero no futuro ser de fato essa pessoa e cada vez mais coerente. Para mim, coerência é uma marca muito importante da pessoa. Eu não consigo entender como que nem todo mundo já não faz isso, sabe? De ser coerente com tudo, porque a vida fica mais fácil, mais pacífica. Eu acho que facilidade anda junto com paz. Então, não é que tá fácil de fato, não é que você não tá trabalhando, mas se você sente paz, o caminho é mais prazeroso, o caminho é mais tranquilo. Essa tranquilidade no coração de fazer o que você acredita que é certo, né? Exato. E você teve que passar muito por essa transição de influenciadora para empresária. E é uma dificuldade que muita gente apresenta, às vezes o inverso, eu já comecei com negócios e agora eu preciso ser influenciadora da minha marca e não sei como. Ou eu comecei como influenciadora e agora eu abri meu próprio negócio. Quais foram as maiores dificuldades e desafios que você enfrentou quando você foi fazer essa transição de influenciadora para empresária? E se hoje você consegue se enxergar como empresária? Porque foi um processo que, para mim, pelo menos, foi muito demorado, foi muito longo, assim. Eu levei um bom tempo, eu empreendo há 4 anos e os primeiros 2 anos parece que eu digo que é como se fosse fundo do poço, assim, da empreendedora, porque muitos desafios que você nunca teve que lidar e você está lidando pela primeira vez. Você tem sócios, então acredito que você tenha desafios diferentes da maioria que está começando sozinha.
E eu vejo que foi um longo processo para que eu assumisse essa cadeira e falasse assim, ok, eu sou empresária, eu tenho um negócio de fato. E eu queria entender um pouco de como foi para você sair dessa... Não que você deixou de ser influenciadora, mas agora você é influenciadora e empresária. Então, como que você concilia esses dois papéis? Quem tem muito crédito nessa história é o meu sócio, porque eu sempre me rebaixava. Eu sempre, desde que eu tive empresa, fui empresária. Mas eu não me via como isso. E eu comecei a me empoderar desse título porque o meu sócio falava muito pra mim. Manu, olha tudo que você faz. Olha o jeito que você faz essa empresa voar. E você não se vê como empresária. Então, ouvir muito isso foi muito bom. E por isso, estar com as pessoas certas ao meu redor é muito bom sempre. Pessoas que te impulsionam, pessoas que te levam pra sua melhor versão. Sempre vão ser as melhores companhias. Então, ter essas companhias que também me ajudam a me empoderar foi muito importante. Mas eu também tomei uma decisão de fato, tá, agora eu uso esse título. Como que eu vou cada vez mais me apoderar disso, dessa posição? Como que eu posso mostrar isso também de uma maneira não chata, não cri-cri, mas do jeito que eu sou? Porque eu não sou uma empresária chatona, eu não sou uma empresária com a caricatura de filmes, como é mostrado, como é uma falado. Uma coisa meio Diabo né? Veste Prada. Como é falado. Eu não sou assim. Eu sou super... aquilo que eu mostro nas redes sociais. Eu sou super real e autêntica. E eu até sou amiga de todo mundo que eu trabalho com. Então, são os meus amigos. Como que eu posso ser uma líder melhor? E aí, eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, eu comecei a tentar ser, de fato, essa líder que eu queria ser. E tô buscando ainda isso. Mas eu ainda tô nesse processo de transição de apenas influenciadora para influenciadora empresária, porque eu ainda tenho muita coisa a descobrir. Então eu não sei como responder isso de maneira tão assertiva, porque eu ainda tô no meio do processo. Eu acredito que um bom líder, e hoje eu tenho a posição de CEO na empresa e a gente desenvolve lideranças também. E o que eu percebo, um bom líder, ele é uma pessoa que ele nunca se considera um bom líder. Começa por aí. Se o bom líder, ele fala, nossa, eu sou um ótimo líder, essa pessoa já tá na posição errada. Porque o bom líder, ele nunca tá satisfeito. Ele sempre vai buscar o que eu posso melhorar, como que eu posso deixar meu time mais engajado, como eu posso deixar as pessoas que estão trabalhando comigo felizes. Elas precisam estar felizes, realizadas onde elas estão, se sentindo valorizadas. Então, é o eterno colocar uma cenourinha no pote de cada pessoa. Tem muita gente, empresária, que esquece de, poxa, você tem um suporte, você tem um financeiro. Qual foi a última vez que você perguntou o sonho daquela pessoa? Qual foi a última vez que você virou para um colaborador e perguntou, e aí, qual que é a sua meta esse ano? Qual que é um sonho que você tem? Porque quando você faz isso, a pessoa ela passa a sonhar junto com você. E aí deixa de ser só, ela está trabalhando aqui na minha empresa, e passa a ser, ela está trabalhando comigo, ao meu lado. Eu sempre digo que não existe ninguém que trabalha para mim, mas todo mundo trabalha comigo. Eu nunca falei isso também. Eu sempre trabalha comigo, Exato. ao lado. Não soa bem para mim. Não soa, porque fica uma posição, ao meu ver, de arrogância, sabe? A pessoa trabalha pra mim. Não, a pessoa tá trabalhando com você. Ela tá fazendo um negócio acontecer junto com você. E é o seu papel entender quais são os sonhos dela, porque no fim o seu negócio é o seu sonho, o meu negócio é o meu sonho. Então, se a pessoa ela está ajudando você a construir ele junto com você ao seu lado, o mínimo é você, como líder, saber quais são os sonhos da pessoa também, para que você possa sonhar junto com ela e todo mundo caminhar junto para a mesma direção. Então, você sente hoje, por exemplo, com a sua sociedade, que tem esse... Nós compramos um sonho juntos? Com certeza, com certeza. Máximo. Com todos os colaboradores, inclusive. A gente acabou de passar por um caos, uma crise na Good Day. Então, cada pessoa lá dentro foi essencial demais nesse momento. Todo mundo chorou junto, todo mundo vibrou junto quando deu tudo certo. A gente tem esse quê de família e todo mundo ali dentro se dá muito bem, graças a Deus. Também que é uma empresa pequena, então a gente tem muito contato todos os dias um com os outros. A gente acabou de se mudar para um novo escritório também, para a gente parabéns. conseguir trabalhar com um flow maior de time. Porque, de fato, quando a gente quer fazer as coisas acontecerem e elas acontecem, agora é a nossa hora também de fazer elas continuarem acontecendo. E qual foi esse desafio que vocês enfrentaram? A gente terceiriza a produção das gummies e a gente lançou um novo sabor. E esse novo sabor estava prometido para ser entregue antes do lançamento. E aí começaram atrasos e uma falta de clareza de comunicação de todas as partes envolvidas.
fez com que a gente atrasasse muito mais do que a gente algum dia imaginou que atrasaria. Então, faltava um pouco de comunicação, a gente jogava o prazo lá pra cima e o prazo ele ia mais pra cima ainda do que a gente já estava colocando uma margem de segurança. Então foi um momento muito caótico, de muita incerteza pra gente e também pros consumidores. Acho que o pior de tudo eram os consumidores reclamando, e eu me boto muito na posição do consumidor, porque eu ia ficar muito triste também. Então, o pior de tudo era que o consumidor estava triste. Não era porque a gente estava em crise, mas sim porque o consumidor estava triste. Então, a gente tirou do nosso bolso um brinde para todo mundo. A gente deu uma Morning Gummy, um pote para todo mundo que teve a entrega atrasada. E isso foi bem caro pra gente, mas foi bem necessário, porque eu não ia querer fazer com que as pessoas esperassem de mão abanando. Então, quem decidisse esperar ia ganhar alguma coisa por aquilo. Até porque, como empresa, ia ser muito ruim a gente cancelar tudo também. Então, a gente ficou num lugar muito obscuro de, as pessoas elas querem o produto, a gente não tem o produto nesse momento para entregar para elas, as pessoas querem esperar, mas elas querem saber quanto tempo elas vão esperar, elas só querem uma notícia, elas só querem entender o que está acontecendo, a gente quer falar o que está acontecendo, mas a gente também não era possuidor dessa informação, porque não era nos passado de maneira clara, e a gente ficou num lugar muito, assim, fim do túnel, mas em um momento a luz veio. E graças a Deus tudo se resolveu, a gente já conseguiu superar tudo isso, mas agora é um novo desafio, como engajar de novo essa comunidade que comprou no lançamento. Quem compra em lançamento é porque confia muito na marca. Exato. O pessoal comprou no lançamento, teve a entrega atrasada, como que a gente vai engajar de novo essa pessoa no produto? Porque a confiança fica abalada, né? A pessoa confiou na gente e teve todo esse caos. E quem estava ali dentro, a gente viu que o tempo passou de uma maneira diferente nesse momento de caos. O tempo passava mais devagar. E para a pessoa que estava lá esperando a compra também, cada dia era um dia novo de atraso. Então, todo dia contava. Todo dia era importante. E empreender no Brasil é muito desafiador, principalmente com essa questão de terceirização. Eu sei porque a gente está desenvolvendo uma linha de skincare e faz 2 anos que nós estamos desenvolvendo e o público muitas vezes não entende Maia, mas você já falou que vai ter. Por que não existe ainda? Por que não veio? Demora muito. Primeiro, a gente está falando de pele. A gente está falando que cada pessoa tem uma pele diferente. Então, quando a gente vai fazer um teste de uma formulação, e são formulações próprias nossas. A gente criou as formulações, não a gente pegou uma pronta e construiu uma marca em cima, como muita gente faz. A gente criou as formulações. O que significa que cada teste que nós fizemos tem que ser feito em, no mínimo, 10 peles diferentes. De tons diferentes, pessoas diferentes, tudo diferente. Por quê? Às vezes um produto que vai ficar muito bom na minha, não vai ficar bom ou pode dar alergia na outra. Então, é um risco muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Por isso, a gente faz vários testes. E cada teste, a gente também terceiriza a produção. Cada teste, a gente está falando de, no mínimo, em torno de 30 a 60 dias úteis para ir e voltar. Ou seja, se neste mês eu fiz um teste e tem um ajuste que seja, um detalhezinho, eu tenho que esperar mais de 30 a 60 dias para retornar, para então eu fazer um novo teste, para então aprovar, e aí vai para toda uma linha de produção. E nós temos fábricas diferentes para cada coisa. Então, é uma fábrica para formulação, uma fábrica para embalagem, uma fábrica para a pintura, digamos assim, colocar o rótulo em cada embalagem. E aí, quando, temos a formulação aprovada, que foi o que aconteceu. A gente ia lançar esse ano, a marca em outubro. Formulações aprovadas, tudo lindo, maravilhoso. Vamos para a embalagem. Embalagem, deu tudo certo? Yes. Vamos para a parte ali da pintura. Aí vem o quê? Um novo teste. Por quê? Porque a tinta que se coloca, ela pode influenciar na formulação do produto. E aí recomeça do zero. Então, a gente fez todo esse processo. Foi aqui, aprovou aqui, retornou. Quando retornou, e a gente fez, agora vai dar certo, agora vai. Um dos componentes que nós utilizamos foi proibido na Europa. E quando é proibido na Europa, logo em seguida é proibido no Brasil. E nesse momento eu pensei, graças a Deus. Ainda bem que foi antes da gente fazer toda uma linha de produção, porque a gente ia fazer mais de 10 mil unidades, assim, para começo. E aí, imagina se eu tivesse feito e daqui a pouco tivesse sido proibido aqui no Brasil, todo um problema com a Anvisa e tudo mais, a gente iria ter um prejuízo muito grande. Deus. Então, às vezes, a gente pensa
Poxa, mas tá demorando para acontecer. Não é que tá demorando para acontecer, tá acontecendo no tempo certo e como as coisas precisam acontecer. Então eu penso, nossa, que livramento que foi que deu tudo certo. Agora a gente tá reformulando a fórmula, fazendo algumas mudanças, para que quando ela venha perfeita e ela venha no tempo que ela tem que vir, no tempo certo. Então eu parei de querer correr contra o tempo e fazer do meu jeito, do meu tempo, e entendi que as coisas têm o tempo para acontecer e quando tiver que acontecer vai ser. E vai ser lindo, e vai ser maravilhoso. Então, tem muitos desafios que as pessoas nem imaginam que a gente enfrenta. Principalmente se você tá falando com a Anvisa. É complicado, gente, porque é toda uma aprovação. Na verdade, acabaram de mudar alguns prazos também. A gente já tinha pré-aprovada diversas gummies que a gente ia lançar. A gente vai ter que recolocar no teste que a gente fez, tipo, mês retrasado. Porque mudou esses dias. E aquilo que já estava aprovado pela Anvisa, eles mesmos querem um novo teste. Exato. Porque eles basicamente zeraram. Então, tá muito louca essa questão de prazos. E as pessoas, elas não veem esse bastidor. Então, na cabeça delas, como assim? Uma empresa desse tamanho tá cometendo esse erro. Não é que a empresa está cometendo esse erro. É que tem coisas que realmente não são do controle do empreendedor. Não é do controle. A burocracia de empreender. Então, por isso que eu dou muito graças a eu ter sócios. Porque eu sou muito ruim de burocracia. E eles são muito melhores do que eu. Então, cada um fica com a parte que mais bem entende. Eu sou muito melhor na área criativa, marketing, posicionamento, branding e, de fato, vendas. Então, esse é o meu forte. Agora, qual é o forte deles? Que eles vão ficar com a parte que eles são fortes, o chato, que eu não... E eu acho muito legal ter sócios por causa disso. E na Good hoje, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam? Depois dessa crise, o desafio agora acho que é reconquistar de fato a confiança dos consumidores. Então, a gente está sempre sendo muito aberto, muito transparente, real, conversando um por um. O saque, ele fica a todo vapor. Então, essa é a questão. Porque é uma empresa muito saudável, é uma empresa com margens saudáveis, é uma empresa que não depende de promoções, uma empresa posicionada, uma das maiores, é uma referência nesse ramo de suplementação. Então, de fato, pós-crise, o consumidor vai pós-crise. ser isso. E assim, eu acredito que eu já sei a resposta, mas igual eu vou fazer. Como que você concilia exercícios e a sua disciplina, que é fundamental para você, que é muito importante, com os negócios? O que eu percebo? Hoje, talvez para você é muito natural fazer o exercício, acordar a hora que você acorda. Porque realmente hábito é aquilo que eu sempre falo. Hoje você escova os dentes, por quê? Porque em algum momento alguém falou pra você que isso é natural e você entendeu que é natural e você faz, sem pensar muitas vezes. Mas com o hábito, com o exercício também é assim pra você? Hoje você faz quase que de forma intuitiva. Como que você consegue conciliar as duas coisas? Como eu tenho objetivos com isso, eu sei também a importância do treinamento para o meu objetivo. Então, o 70.3 não vai ser fácil. Eu preciso treinar. Senão, lá na hora, vai ficar Deus dará. E eu quero que seja algo que seja construído desde aqui. Então, no ciclo de maratona, por exemplo, eu tinha que fazer o ciclo de treinamento. Senão, não ia ser saudável correr a maratona. E me colocar num treinamento assim mais pesado por opção, é opção minha, fui eu que escolhi, então agora eu que faça isso. Mas eu fui colocando aos poucos também. Então eu comecei a treinar com 2 vezes por semana, porque era o que dava, era o que eu conseguia. Depois foi aumentando para 3, 4. Hoje, essa semana, eu fechei, se não me engano, 15 treinos diferentes, foram 15, entre várias modalidades, alguns de manhã, de noite, então assim, a semana tem 7 dias. Eu treino muito, mas isso não é referência, sabe, para treino. O negócio é você treinar do jeito que dá, com as condições que dá, porque isso é preciso, a gente não pode ser sedentário, isso não é saudável nem para nossa saúde física, nem para os nossos negócios, porque uma pessoa que não está em boas condições físicas, mentais, não vai conseguir ter um bom CNPJ também, um CNPJ saudável. O PF tem que estar bem. Então, fazer o que é necessário, que não é ser sedentário. Agora, eu tenho objetivos maiores com isso. Então, eu vou fazer super provas difíceis. Então, eu me coloco nessa situação. Agora, eu que lute, eu vou treinar. E eu gosto de fazer isso. Eu trabalho com isso também. Então, eu sou uma referência nisso também, de treinamento. Para mim, é tudo uma união de o que é gostoso, prazeroso. O Ikigai em pessoa. Quando eu vou treinar, é tipo o meu Ikigai mesmo.
Não, então é como se você não visse uma coisa diferente da outra, separada da outra. As duas é a mesma coisa. Então é o negócio e o treino, ele faz parte de quem eu sou. E um impulsiona o outro, Um no caso. impulsiona o outro. Um não vive sem o outro. Caraca. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu faço o maior rolê. Vou lá no shopping que tem a bike certinha pra eu conseguir pedalar direito. Mas eu vou pedalar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, uma coisa não anda sem a outra. Eu não vou trabalhar super a mais e deixar de lado aquilo que me faz capaz de trabalhar super a mais. Então, como que eu vou gastar a minha saúde trabalhando até tarde, acordando super cedo só pra trabalhar, e aí perder minha saúde e depois não conseguir fazer nada? Caraca. E hoje você se compara muito, Manu? Você já foi uma pessoa que se comparou muito? Eu já fui uma pessoa que me comparei, mas não muito nas redes sociais. Eu me comparava muito na vida real, com as meninas ao meu redor. E eu ficava muito insegura comigo mesma. Mas acho que nova mesmo. Eu já Sim. percebi que comparação destrutiva não levava a muito lugar, não. Então, parei de me comparar. Hoje eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu gosto de me inspirar. Eu acho que a gente pode tirar a inspiração uma foto aesthetic. Dá pra tirar uma inspiração daquilo. Uma Hailey Bieber, que muita gente se compara. Adoro. Dá pra tirar uma inspiração daquilo. Eu super me inspiro. O estilo dela é super legal. A empresa dela é super visionária. O que eu posso tirar de bom daquilo? Comparar não é muito bom, não. Você se sente mal, você se coloca numa posição inferior. Não é legal você se colocar numa posição de superior aos outros, mas de inferior também não é legal, não. Então, eu sei que se eu me comparar, eu vou me fazer mal. Eu tenho consciência disso. Então, por que eu vou fazer isso? Por que fazer mal pra si mesma? É o que muita gente acaba fazendo. E assim, a pessoa sabe que vai se comparar. Ó, agora é um tapa pra você que tá assistindo. Sabe que vai se comparar. Sabe que assistiu o story de fulana, de ciclana, vai fazer um mal, às vezes, pra si mesma. E ainda assim, a pessoa vai lá e parece que busca por isso. Ela busca por essa comparação. E muitas vezes é automático da pessoa, é inconsciente. Ela não para pra se perguntar por que eu estou me comparando e por que eu estou permitindo fazer isso comigo mesma. A comparação, ela nunca é justa. Porque na comparação, você sempre tende a fazer isso. De se colocar como menor e a pessoa sempre maior. Sendo que a única comparação justa e saudável é entre você e você mesma. Então, quem eu era lá atrás... E como que eu mudei? O que eu fiz pra mudar? E como que eu posso melhorar cada vez mais? E como você pode vir a ser. Sempre gostei de falar que a minha inspiração é quem eu posso vir a ser. A minha melhor versão é aonde eu quero chegar. Eu não quero chegar no lugar onde a Maia tá. Eu não quero chegar no lugar onde o Flávio Augusto tá. Eu quero chegar no lugar onde a melhor versão da Manu vai chegar. Então, pra mim, isso é justo. E isso me inspira muito. E eu olho com isso com olhos de que... Opa, então agora, mão na massa, vamos fazer acontecer. Mas a gente é muito viciado, às vezes, na comparação, no se fazer mal. Pessoas que estão em relacionamentos que fazem mal e vão de relacionamento ruim em relacionamento ruim, isso é um vício. A gente tem que quebrar o vício. E nenhum vício é bom. Até o mais nobre vício. O vício em corrida também não é um vício bom. Um vício não é bom. E ponto. Mas... a comparação é um vício que dói a gente quebrar, porque é muito fácil, é só abrir um Instagram. Então, quando eu, por exemplo, eu era muito viciada em ver o que as pessoas estavam falando de mim, quando eu comecei na internet. Isso me fazia um mal lascado, porque eu ia lá no Twitter, pesquisava meu nome, tinham muitos comentários legais, mas tinham muitos comentários horríveis. E como que foi difícil eu parar de abrir o Twitter? Eu apaguei o negócio, eu ia no Google pesquisar. Aí eu tinha que segurar o meu dedo pra eu não ver, porque eu sabia que aquilo me fazia mal. Então lá atrás, eu já tive essa experiência de que como é difícil, mas eu não posso fazer isso comigo mesmo, eu sei que me faz mal. E sabe que tem um ponto que você trouxe aqui, que é o seguinte, essa parte de crítica, de comparação, muitas vezes a gente faz sem perceber, que é como a gente já tinha mencionado aqui antes. E tem um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Não sei se você já leu. Mas ele fala... Joe Dispenza. Acho que é. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Gente, esse livro é muito bom. Eu li ele faz um tempo já. Mas eu lembro que ele trazia muito esse cerne de você... pode escolher ser diferente, ou seja, reclamar é um hábito seu, se comparar é um hábito seu, se colocar para baixo é um hábito seu, tudo é um hábito e você pode quebrar este hábito de ser você mesmo e ser a melhor versão que você quer. E aí eu te pergunto, qual é essa melhor versão da Manu City então? Como que você imagina essa melhor versão? Idealiza? Eu acho que eu consigo imaginar as sensações da melhor versão da Manu, o senso de realização,
mas eu não sei aonde essa Manu vai estar. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas eu confio em Deus, então eu sei que os planos dele são soberanos aos meus. E se eu entrego, a vontade dele que acontece. Então, ainda que eu tenha o sonho de ter 3 filhos, às vezes Deus não quer que eu tenha 3, às vezes ele quer que eu tenha 1, 2. Então, eu até posso sonhar em alguma coisa pra mim, mas eu prefiro viver os planos dele. Eu sonho em coisas boas, eu penso em fazer coisas boas, eu tenho objetivos bons, eu tenho vontade de propagar esse bem também, mas tá tudo nas mãos dele. Muito bom. E hoje você se tornou embaixadora de várias marcas extremamente importantes, como a Adidas, a Live, que a gente... Você foi lá na Live antes? Não consegui. Ô, mulher, mas eu falei. Eu amo os lookinhos de lá, é muito bom. E outras grandes empresas. E não apenas pelos seus números, mas pela marca mesmo que você construiu, que é essa marca que tem muito a confiança do público. Então as pessoas confiam muito em você, muito valor é atribuído em você. Justamente por você não se envolver com polêmicas, de você cuidar e administrar muito bem essa marca. O que você diria para outras influenciadoras que ainda não atingiram essa consciência? De que a minha marca é tudo e que muitas vezes se envolvem com jogo do tigrinho, OnlyFans e coisas assim que a gente sabe que prejudica muito a marca e você como um todo. Porque, poxa, você tá sendo financiada pelo vício de outras pessoas, não é uma coisa boa pra você, não é uma coisa boa pro ser humano como um todo, sabe? Eu sou super contra, eu acredito que você talvez tenha um posicionamento semelhante a isso. Mas o que você diria para essas influenciadoras que ainda não se deram a consciência de que a marca e a reputação, elas são tudo que o ser humano tem? E é isso que vai fazer com que você atraia boas marcas para você, com que você feche boas parcerias, com que você encontre bons sócios, porque você tem a confiabilidade do público e quem tem a confiança do público tem tudo. Então, números não importam muito quando a gente fala de valor. Porque hoje eu, com meus 1,7 milhões no Instagram, consigo ter publicidades muito mais requisitadas do que influenciadores que são maiores, só que têm essas atitudes que vão contra valores. E eu vejo que hoje, mais do que nunca, as empresas também têm esses valores, ainda que elas não saiam gritando muitas vezes. Então as pessoas, elas querem estar com pessoas que também têm valores parecidos, pessoas que também são autênticas, pessoas que vão propagar a mensagem do jeitinho delas. As marcas não querem que a pessoa abra o celular e fale assim: oi, entre aqui nesse site e compre isso. Elas querem algo a mais. As marcas buscam algo a mais. Essa autenticidade faz toda a diferença. Então, se a pessoa ela não faz isso pela marca dela, ela tem que muito olhar para dentro para ver por quê. Se ela faz o tigrinho, mas ela não concorda com o que ela faz, ela tem que olhar pra dentro. E por que eu tô fazendo isso? Por dinheiro? Tem alguma idolatria ali rolando. Então, eu acho que também o que eu faço hoje não é só estratégico. Vem de dentro. Porque hoje eu falo muito sobre ser autêntica, sobre seguir os seus valores, mas eu também alimento os meus valores todos os dias. Então, por isso que pra mim é um pouco mais fácil, entre aspas, de ser um pouco mais valorosa. Sim. E de ter esses valores que muita gente busca. Porque eu alimento isso todos os dias. Eu falo que é mais fácil, entre aspas, porque eu tô todo dia ali construindo e reconstruindo esses meus pilares na minha vida. E me relembrando de quem eu sou. Então, para não cair em incoerência, eu tenho que me relembrar da minha coerência todos os dias. Porque... Enfim, eu entro muito em temas de cristianismo, mas é porque eu vivo isso muito, é o que me guia. Então, o mundo tá sempre te alimentando. E é uma luta, você tem que sempre se alimentar daquilo que você escolheu acreditar. Porque eu escolhi ser cristã. É uma escolha, se amanhã eu não quiser mais, eu não vou ser amanhã, se eu escolher não ser. Mas hoje eu escolho ser, amanhã também, e vou continuar escolhendo isso pra minha vida. Então, como que eu posso viver isso, se eu escolhi isso pra mim? Caraca. Sabe que tem uma... É uma história, eu não sei se é um versículo, enfim, mas eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu gosto muito. E ela fala da estátua e do piso. E aí ela conta que tem a estátua que é sempre muito admirada. As pessoas vão lá no museu e elas estão sempre olhando para aquela estátua e falando: meu Deus, essa estátua é linda, é maravilhosa. E essa estátua, ela só recebe elogios. E tem o piso, onde todo mundo pisa, onde todo mundo passa por cima, onde as pessoas não têm cuidado, onde ela fica suja no final do dia. E aí chegou uma noite nesse museu que o piso olhou para a estátua e disse: nossa, que injusto! Todo mundo
pisa em mim, eu sou tão de mármore quanto você. E ainda assim as pessoas pisam em mim, mas elas te elogiam. E aí a estátua vira e fala: quando o Senhor me fez, ele me poliu. E quando ele batia em mim, eu aceitava. E tudo bem, eu aguentava. Quando ele foi fazer isso em você, na primeira vez que ele tocou, você começou a chorar, reclamar e pediu para parar. E é por isso que você é piso, é por isso que eu sou estátua. Porque eu aguentei tudo o que o Senhor fez comigo para que eu me tornasse quem eu sou. Então, tem muitas pessoas hoje que elas não têm a paciência de serem construídos, de serem polidos, de entender que vai passar por dificuldades, você vai ter uma crise no seu negócio e tá tudo bem. Mas é isso que vai fazer com que você alcance um próximo patamar, com que você alcance um próximo nível. Trabalhar dá trabalho. E trabalho duro dá resultado. E tem muita gente que não está disposto a isso, a fazer o trabalho que tem que ser feito para ser polido e alcançar o patamar que tanto deseja. E pior que eu nem sou tão referência nisso, em tanto polimento, porque pra mim tudo foi muito rápido. Comecei a trabalhar com 17, com 18 já tinha dado certo, com 19 eu atingi números incríveis e com 20 eu tô numa posição sensacional. Com 21, enfim, quero estar indo pra cima, claro, né? Mas foi rápido. Então, isso que você fala, não consigo entender direito. Ainda. Mas eu acho que lá no futuro, quando eu tiver vivido mais, eu vou ver que isso tudo também não passava de um processo para alguma coisa maior. Mas a gente tem que passar pelo processo. Ainda que meu processo tenha sido curto, foram muitos momentos em que eu estava em crise. E que todas as coisas ao redor pareciam que estavam desmoronando. Antes desse cancelamento, entre aspas, por trancar a faculdade, tinham rolado outros que tinham me atingido muito, que eu tinha ficado muito triste, muito mal, mas me prepararam para saber lidar bem com esse. Então, isso é muito importante. As pessoas não querem passar pelo processo, mas é isso que vai te preparar para viver o teu futuro. O resultado, ele tá no processo. Então, tem uma frase que eu lembro sempre de uma amiga minha cujo marido fez um Ironman, e aí ela sempre conta essa história. Que quando ele foi fazer, na verdade, ele fez todo o processo, terminou, finalizou, e aí ela perguntou como que ele estava se sentindo, e ele disse: eu só vim buscar a medalha, porque eu já tinha feito esse processo várias e várias vezes. Eu já tinha ganhado um Ironman antes, porque eu já tinha feito isso várias e várias vezes, até me tornar bom nisso, até cumprir o que eu vim fazer aqui. Então, eu só vim para buscar a medalha, basicamente. Você sente que foi treinamento. Assim? Não, maratona é assim também. Qualquer ciclo de treinamento, você constrói a maratona durante o ciclo. Então, o meu ciclo teve um pouco mais de 3 meses. Foram 3 meses me dedicando a isso. E lá na hora, eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta: como foi a maratona? Foi difícil? Eu falo: foi mais fácil do que parece. Mas porque eu fiz um bom ciclo. Então, você fez antes de chegar lá na hora. E lá na hora foi mais colher. Uma consequência. Você colhe na hora. Você colhe. E isso, meus amores, vale para os negócios também. Então, você que é empresário que está assistindo aqui, muitas vezes pensa: poxa, mas está demorando para vir um resultado, está demorando para crescer e tudo mais. Imagine que todo santo dia você está plantando. E a colheita, ela vem. Ela vem, só que você tem que estar disposta a plantar, você tem que estar disposta a fazer, você tem que estar disposta a querer muito aquilo. Porque empreender, para mim, é um jogo de querer. Você tem que querer, você tem que estar disposto àquilo, porque não é todo mundo que vai querer empreender, que vai seguir, porque é todo santo dia um desafio novo. E uma coisa que você descobre que você nem sabia. Às vezes que você tinha que saber, esse é o sentimento. Eu nem sabia que eu tinha que saber. Inclusive, muita gente acredita que precisa viver todo o contexto que você vive para ter os resultados que você tem. Para ter uma vida semelhante à que você tem, para ter o físico semelhante. E o que você imaginaria, uma única coisa, que se essas pessoas soubessem, uma única coisa, que se cada uma dessas pessoas soubessem, mudaria o jogo delas, ou pelo menos aproximaria desse estilo de vida que você tem, dos resultados que você tem, uma única coisa. Eu acho que a gente tem que apagar as crenças limitantes que a gente tem, ainda que elas pareçam muito reais e muito pertinentes. Porque quando eu comecei, de forma alguma eu imaginei que eu, com os meus 19 anos, ia me tornar milionária. Com 20 anos eu ia estar colhendo muito mais. E eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu acho que vai ser muito bom. Eu não imaginava que o simples fato de eu começar a treinar ia me levar a viver isso. Porque tudo começou com um belo dia que eu decidi que eu ia treinar, porque eu tinha autoestima baixa. Depois eu comecei a postar sobre isso, porque eu estava desmotivada. Depois eu comecei a ganhar seguidores. Basicamente, resumindo, fiquei famosa e construí o que eu construí. E eu, ainda que lá atrás, eu não tinha tantas crenças limitantes, porque eu
não recebia isso no meu dia a dia. As pessoas não me limitavam, porque ninguém sabia também o que estava acontecendo muito ali. Então eu não ficava expondo pra deixar margem pra alguém ficar limitando. Mas não vai dar certo, faz alguma coisa mais certa, vai por outro caminho, isso aí não é pra você. É porque nem as pessoas estavam entendendo e eu também não estava dando essa margem. Então, quando você tira as crenças limitantes, você abre novas possibilidades. Porque o que aconteceu comigo não foi nada planejado. Agora eu tô planejando mais com relação a isso. Mas conforme foi acontecendo. Então eu não tinha crenças que estavam limitando o que estava acontecendo. E foi uma explosão. Foi o que foi. E foi muito rápido, como eu falei pra você. E ainda que existam muitas coisas que podem limitar a gente não precisa colocar mais limitadores na nossa cabeça. Porque as crenças limitantes vão limitar as nossas atitudes. Mas eu não vou naquele jantar porque eu não conheço ninguém lá. Imagina que é lá que você vai conhecer uma pessoa que vai gostar muito de você, que quer abrir uma sociedade com você. Então, às vezes as nossas crenças limitantes nos impedem da gente se colocar em situações que podem mudar a nossa vida. Se eu tivesse tanto medo assim do que as pessoas iam pensar, eu até tinha um medo, eu tinha essa vergonha. Mas se eu tivesse tanto, não ia ter postado o primeiro vídeo. E eu confiava tanto em mim, no que eu ia fazer, pra outras pessoas, né? Porque eu sabia que tinha gente que ia receber mal o que eu faço. Mas eu pedi pra todos os meus amigos que me contariam fulano tá te zoando, estão te zoando, os comentários ruins. Eu pedi pra todo mundo que recebesse informações assim, tipo, ela tá dando uma de blogueirinha, Eu pedi pra não me falarem, porque eu queria fazer aquilo. Eu queria continuar, porque eu tinha esse sonho desde pequena que eu queria ser famosa. E vi ali no TikTok uma oportunidade. E fui tentar, fui dar a cara. E quando a gente não tem resultado ainda, é o momento perfeito pra fisgarem a gente, pra gente não continuar e aí, de fato, não ter o resultado. Mas é esse momento que a gente tem que se fortalecer e continuar. Porque lá na frente é mais difícil falarem de mim. A Manu, não sei o quê. Vai falar o quê? Tá, pode falar. Fica à vontade. Obrigada. Mas agora, quando eu tava lá atrás, a pessoa ela tinha todos os motivos do mundo pra zoar. Fazer um bullyingzinho. E era lá que eu podia parar. Porque hoje é óbvio que eu não vou parar. Eu olho pra trás e vejo tudo que eu fiz, porque eu não parei. Por que eu vou parar daqui pra frente se existe uma perspectiva de eu fazer mais? Caraca. Sabe que teve algo que você falou aqui, que foi de você estava desmotivada e aí você começou a postar mais. E tem algo que eu sempre falo para as minhas alunas, que é o compromisso público. Toda vez que nós nos comprometemos publicamente, a gente dá um jeito. Essa é a minha frase preferida. Dá um jeito para fazer. Então, às vezes eu quero fazer lives, mas eu tô insegura, ou eu não consigo ser constante, se compromete publicamente. Quero lançar alguma coisa, se compromete publicamente. Quero fazer treino, se compromete publicamente. Porque a verdade mesmo, é que ninguém quer ser visto falhando. Essa é a verdade. A gente não quer ser visto falhando. De, nossa, eu me comprometi a fazer e não estou fazendo. Então, um dos melhores caminhos, não é confortável, obviamente, porque você vai se comprometer ali publicamente, mas é uma das formas de você colocar em prática as coisas e de você realmente fazer com que elas aconteçam. Então, você praticamente se comprometeu ali de estar postando, de estar aparecendo. E isso fez com que você também fosse mais constante nos treinos. Hoje, você se imagina deixando de ser constante nos treinos? Possível. Não, Possível. Independente de mostrar ou não. Impossível. Não tem como, é algo muito meu. Você é. Eu sou assim. E eu vou continuar sendo, eu gosto de ser assim. Não, isso é muito bom. E agora você tá num momento também de fazer mais palestras, de estar mais em palco. E você, inclusive, está investindo para melhorar nisso. Era algo que você almejava? É algo que você tá descobrindo como uma nova paixão? Então, eu já me imaginava, quando eu era criança, em palcos. Porque eu sempre achei muito legal ver pessoas fazendo isso. Mas eu não imaginava que ia ser do jeito que tá sendo. Não sou apaixonada pelo falar em público, porque eu tenho muito a desenvolver. Eu sei que eu não sou a pessoa mais apta a fazer isso, mas eu confio muito no meu conteúdo, no que eu tenho a oferecer. Então, por isso que eu desenvolvo e invisto nessa educação, em me aperfeiçoar. Porque eu sei que eu posso agregar muito na vida de quem tá ouvindo no futuro. Ou talvez agora também. Então, hoje eu tô aqui no podcast, falando tranquilamente, sem o coração lá em cima, porque outro dia eu já fiz o meu primeiro podcast em que eu tava muito nervosa e sem conseguir falar direito. Mas agora já ficou um pouco mais fácil de botar a cara a tapa ali. Melhor você fica. Exatamente. Então eu tô me colocando em mais palcos, falando mais em público, porque algum dia eu vou precisar dessa expertise. E eu quero tê-la. Caraca, muito bom. E existe algo, Manu, que ninguém sabe sobre você, que você jamais contou antes? Ai... Difícil essa. Difícil. Mas eu sou um livro aberto?
Acho que tem poucas coisas que eu não falei. Então tem algo que você jamais mostraria nos stories e por quê? Quando você vai pensando, eu vou pegando aqui as perguntas da audiência. Alguma coisa que você jamais mostraria nos stories e por quê? Mas logo eu que mostro tudo. Gente, eu tenho 50 stories diários. Meu Deus. Eu acho que eu nunca mostraria informações confidenciais de outra pessoa. Fofoca, essas coisas. Ai, fulano. Citar essas coisas não é a minha vibe. Inclusive, sempre que dá pra eu apagar uma polêmica o quanto antes, eu sempre apago. Sempre evita. Exato. Eu corto, eu não gosto de colher frutos disso, porque polêmica engaja. Polêmica traz muita gente, traz muito seguidor, mas eu não quero. Sempre que eu vou numa página de fofoca, eu já mando mensagem lá: oi, por favor, apaga. Porque também são seguidores, mas é número pra inflar ego. Porque não são pessoas que vão comprar ou vão se tornar parte da sua comunidade. Que vão então, me ouvir, sabe? Exato, que vão aprender alguma coisa com aquilo. Na verdade, tem muita gente que fica incomodada quando eu falo de Deus no meu story. É meu story, gente. Você já recebeu crítica, hate por conta disso? Por falar abertamente sobre religião? Já. Porque as pessoas que me criticaram falaram: você não é perfeito, basicamente, você não é perfeito o suficiente pra falar sobre Deus. Ué, gente, tem um manual de... Não, tem eu um acho critério. Eu acho que é muito de... eu quero mostrar o meu processo. E a pessoa, ela acha que eu tô me colocando numa pessoa que já viveu esse processo, que é muito santa. Quando eu quero, na verdade, mostrar a minha evolução. Então, talvez seja uma falta de observar, de fato, o que está sendo dito. Porque, de fato, não existe ninguém perfeito. A única pessoa perfeita que pisou aqui foi Jesus. Principalmente levando para esse lado da minha religião. Então, a gente precisa falar sobre isso como cristãos. É um mandamento bíblico. E muita gente fica incomodada quando isso é falado por pessoas que não estão preparadas o suficiente. E aí fica essa dualidade. Mas você tá fazendo uma coisa que vai contra e você tá falando. Então, quando eu não tava numa busca tão intensa também, e eu mostrava um pouco disso, entrava um pouco nesse momento que dá pra criticar. Mas é um mandamento bíblico também, então eu fico meio nessa, assim, mostro. E sabe que, por exemplo, esse podcast nasceu com o objetivo de trazer a imperfeição. Então, mostrar que nós não somos perfeitas. E eu tenho certeza absoluta que alguém vai assistir o podcast e vai falar assim: nossa, mas olha, tudo que tá falando tá parecendo perfeito. Então, sempre tem algumas pessoas que vão buscar, mesmo que o objetivo seja trazer que ninguém é perfeito, sempre vai ter alguém que critica. E é muito doido isso, porque você mostra o processo, você deixa claro que você tá no processo, você deixa claro que você é uma pessoa perfeita, você deixa claro tudo. E ainda assim, vai ter alguém que vai buscar um motivo. E, de novo, pra mim é muito sobre a pessoa, sabe? É muito sobre quem tá falando, sobre quem tá trazendo aquele comentário. E é muito sobre algo que ela, muitas vezes, precisa desenvolver e resolver consigo Eu mesma. acho lindo não ser perfeita. Eu acho o máximo, porque não existe perfeição. Então, eu até vou falar aqui um defeito meu. Eu sou super bagunceira. Eu sou muito bagunceira. Agora, vocês já sabem que eu não sou perfeita. Eu sou muito bagunceira. É feio de ver. Eu tô pensando aqui. Meu dedão do pé é muito feio. Deixa eu pensar aqui mais. Não, é que você não tá... agora ele tá pintado. Mas eu já perdi a unha do dedão do pé, sabia? Fazendo esqui. Credo. É sério. Foi esqui na neve. Mas esse é o... Fala alguma coisa mais... Calma, deixa eu pensar. Quem se importa também com o dedão Eu não do pé? gosto de cozinhar. Eu sou péssima cozinhando. Horrível. Assim, muito ruim. Se me botar pra fazer um feijão, eu não sei fazer feijão. Só sei fazer salada. Eu só sei fazer café da manhã. Eu também. Pão Só com sei ovo. fazer café da manhã. Pão, tapioca, crepioca. Bota um café da manhã, minha filha, eu arraso. Mas é só isso que importa também, né? Eu comeria café da manhã o dia inteiro. Eu também. Eu só comeria café da manhã. Então, não sou boa em cozinhar. Eu procrastino algumas coisas de vida pessoal. De vida profissional, eu sou muito executora. Mas de vida pessoal, tem várias coisas que eu procrastino. Nossa, eu sou a maior procrastinadora também de coisas de vida pessoal. Tipo, resolver conversas que estão mal resolvidas. Eu sou mais com coisa de banco, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer uma... Eu não faço Pix também. Gente, eu não faço Pix, eu não pago meus boletos. Eu tenho uma coisa assim que eu vou deixando sempre pra depois e o depois chega. Cara, eu fico desesperada. Eu sempre pago, tipo, 4,5 de 5 horas, que é o limite. No dia que vence o boleto. Eu tenho esse costume também. Isso é muito não feio, é e não tem a menor necessidade. Exatamente. Você tá ali com o dinheiro, é só fazer. É só agendar. depois. É só agendar, não precisa mais nem fazer.
E aí você fica, não, depois. Agora eu tô meio ocupada. Eu tenho esse mesmo costume também. E, gente, é péssimo. É 15 segundos pra você pagar um boleto, né? Não, e aí a gente fica com fama de pão dura. Não é que eu sou pão dura, não é por maldade. Eu vou pagar, só que eu demoro. Então isso realmente acontece, é verdade. Isso é um defeito. Deixa eu pensar em outros mais. Tô pensando. Eu tenho o costume de rir e bater nos outros. Isso é chato, é inconveniente. Não é legal. É chato, é inconveniente. Que não é muito legal mesmo. Não é legal, eu sei que não é legal. Quando eu levo um tapa, eu fico tipo, de uma pessoa que tá rindo, eu sei que não é por mal. Sabe o que é pior? Eu detesto que façam comigo. Eu odeio. Se a pessoa me toca assim, quando tá rindo, eu fico... minha avó é assim. Na real, que a minha avó também canta, batendo na perna dos outros. Ela fica assim, não na dela, fica no do outro. Eu acho horrível, eu detesto que façam comigo, mas eu faço com os outros. Olha só. Esse é um defeito. É um defeito, de fato, você viu? Vamos para então as perguntas da audiência aqui agora. Primeira, @Laura Queiroz. Como emagrecer sem gerar compulsão? Eu gosto de entender sobre alimentação. Então, eu busquei entender para ter uma alimentação intuitiva que me levasse para o meu objetivo também. Então, olhar para os sinais de saciedade do corpo e usar de maneira estratégica isso. Então, quando eu quero emagrecer mais, eu como menos alimentos que são densos em calorias e mais alimentos que são... Eu uso mais estratégias, no caso. E quando eu quero ganhar peso, eu como de maneira diferente. Então, quando você combina um carboidrato e uma proteína, isso dá mais saciedade. E se você combinar um carboidrato, como por exemplo uma batata que é mais baixa em densidade calórica, com um frango que é menos calórico também do que uma carne, que tem menos gordura, essa união, ela pode te gerar a mesma saciedade de uma união mais calórica. E o déficit calórico que vai te fazer emagrecer. Mas também gosto da ideia de incluir um pouco mais de exercício. Então, fazer um cardio mais demorado, fazer mais horas de cardio semanais. E @Mariana Possari. Como passar autoridade dentro do mundo fitness? Sendo coerente. Sendo coerente e não falando uma coisa e fazendo outra. O jeito que você se veste também faz toda a diferença. A imagem que você passa. O jeito que você, enfim, usa as suas características, mas também o jeito que você age. E dá pra ser total autenticidade, porque assim, você tem um jeito muito autêntico de se vestir e ao mesmo tempo você tá sempre muito bem vestida, então você cuida da imagem. O que é cuidar da imagem? Que as pessoas sempre confundem, que acham que eu tenho que estar de blazer e salto que nem a Maia. Eu gosto disso. Eu sempre falo que era meu maior sonho, assim, eu trabalhava em salão de beleza antes de ir pro digital como recepcionista e equilibrava entre vestibular e ensino médio e tudo mais, então cursinho, porque eu fui fazer ENEM pra conseguir entrar na faculdade. E aí eu falava que meu grande sonho, quando eu via as mulheres passando com aquele tec, com salto, eu falava, nossa, meu sonho é ser madame de terça-feira no salão de beleza, que eu via elas indo, sempre com tec. Então, pra mim, era um modelo que eu falava, cara, eu quero isso. Eu quero me vestir assim, eu quero estar de blazer, eu quero estar maquiada, eu quero estar arrumada. Então, é algo que me faz bem. E tem muita gente que confunde, que acha que imagem é isso. Eu tenho que estar de salto, eu tenho que estar de blazer para ser respeitável. E não. Cuidar da imagem é estar com cabelo. Ok, então cuida do cabelo, tá com cheiro gostoso, não vai estar lá com cheiro ruim perto da pessoa. É uma ausência de desleixo também. Exato. Porque hoje, por exemplo, eu não tô com unha feita, não deu pra fazer, mas eu tô aqui o melhor que deu hoje. Então é uma ausência de desleixo, ainda que não seja a imagem perfeita. Em vez de usar o esmalte caindo, tira o esmalte e pronto. Você já evita o desleixo. É uma ausência de tipo desleixo, exatamente. Perfeito. Na academia isso também é possível, então talvez a combinação de cores não seja extremamente aleatória, a camiseta que você usa, ou colocar aquelas você estampas, tipo de tigrinho, sei lá. Bom, eu não gosto tanto, não sou muito fã de coisa estampada, eu sou do sem estampa. E gosto é pessoal, dá pra fazer uma coisa estampada legal. Bacana, exato. Que ainda combina com a pessoa. Mas quando a gente fala de autoridade, provavelmente a gente tá falando numa imagem mais sólida. Exato. E não cuidar com transparência, pelo amor de Deus. Mas na assim, academia. Eu também tenho muito problema com o jeito que eu me visto. Hoje eu não me visto da maneira que eu quero me vestir. Eu só... Por quê? Porque eu quero aprender a me vestir mais de acordo com o meu estilo pessoal. Entendi. Eu só tô tentando encontrar o meu estilo pessoal ainda. Então essa foi uma crítica que eu recebi de um hater. E eu olhei pra dentro e falei, isso faz sentido? E eu fiquei, faz. Você realmente quer se vestir melhor e você não tá fazendo nada por isso. No máximo, umas comprinhas. Mas então agora eu tô fazendo um curso de
de desenvolvimento de imagem pessoal. Muito bom. Então, às vezes, a crítica, ela é construtiva, sabe? Porque isso fez com que eu olhasse pra dentro e olhasse, isso faz sentido? Nossa, faz. Você pode fazer alguma coisa com relação a isso? Posso. Então vamos. Muitas vezes é uma crença também da pessoa de, eu não vou me vestir ainda como a melhor versão que eu quero ser, porque às vezes a gente idealiza, essa melhor versão, a pessoa que eu quero ser, ela se veste assim. E aí, muitas vezes, você deixa de se vestir, tem por questões financeiras, obviamente, da pessoa falar, eu ainda não tenho a vida financeira que eu almejo, e ok. Mas, hoje em dia, para você estar bem vestida, você não precisa ganhar milhões, gente. Você tem muitas marcas muito boas, de extrema qualidade, e pequem pela qualidade, não pela quantidade. Que o que eu vejo é muita gente gastando horrores de dinheiro com peças ruins. Shein. Com Shein, Eu exatamente. era assim. Então, eu vim de uma mania de comprar roupas horríveis e muita quantidade e roupas ruins. E agora eu prezo mais pela qualidade, por me vestir melhor. Eu gosto de ser básica agora, porque eu não tenho como extravasar, sem saber como extravasar com algo que combina comigo. Hoje você tá com um blazer colorido, um blazer com brilho, com preto e branco. E eu não sei combinar isso comigo ainda. Por isso que eu tô fazendo esse curso, achei muito legal. Mas enquanto isso, eu sei o que combina comigo, que são básicas, preto, branco, um tênis, ou uma jeans, uma regata básica. E pode ser um jeans bom ali de uma Zara, que a gente sabe que veste bem, uma regatinha normal. Que regatinha também nem tem esse negócio de marca e tal. É só uma regatinha e pronto. Você já tá mais bem vestida do que se você colocar as mesmas peças, só que talvez com uma super estampa, algo que não combina com você, com alguma coisa que não entra muito na tua cartela pessoal também, porque tem isso. Exato. E eu já errei muito nisso. Mas mesmo que você talvez não tenha tanta intencionalidade ainda, também você já tem uma consciência muito boa. Por exemplo, a saia que você tá tem um tecido muito bom, é bacana. Você conseguiu combinar bem com a blusa também e com o sapato. Então tem uma coerência aqui. Acessórios, você não coloca nada exagerado, que combina muito com você. Porque você tem essa rotina e essa comunicação mais simplista, e não veja como algo negativo, mas é algo de eu não preciso extravagar. Eu não sou extravagante, eu tenho essa pegada mais minimalista. Então os acessórios que você trouxe combinam muito bem. O cabelo que você trouxe, se você tivesse com o cabelo todo ondulado aqui agora solto, você ia estar com uma imagem mais de menininha, sabe? Com todo o contexto. Mas com o cabelo que você trouxe, você consegue trazer um ar de seriedade, ao mesmo tempo que você consegue ter uma imagem que ela é mais de... Eu sou jovem, eu sou empreendedora, mas eu também tenho respeito, eu também sou séria, eu sei o que eu tô falando. Você traz elementos que trazem uma harmonia muito boa. Então, se você tivesse só com essa roupa, sem, por exemplo, o colar que você tá usando em formato de coração, talvez ficasse distante demais, não combinaria com você. Então, você soube escolher. Talvez você ainda não pense com tanta intencionalidade, mas tem intencionalidade em você também. Então, sua imagem tá ótima pra hoje. Feelingzinho, É um feeling, né? E tá indo bem o feeling. E aí treinar o feeling, né? Treinar. Porque o feeling é treinável. Então, quando eu fizer, por exemplo, essa consultoria de estilo, eu vou entender mais o porquê que meu feeling é assim, o que eu vou atingir com o jeito que eu tô me vestindo. E esse feeling é treinável para as mais diversas coisas. O feeling para criar conteúdo, feeling para empreender, feeling para você conhecer uma pessoa nova e se juntar a essa pessoa. Então, esse feeling para todas as áreas é treinável e é treinável de uma maneira diferente. Exatamente, exatamente. Agora, a última pergunta aqui da audiência, que é da Mari Brentano. Como aceitar que o resultado leva tempo e controlar o imediatismo? Nossa geração é muito imediatista, ansiosa, mas eu acho que o simples fato de que se a gente não aceitar, a gente não vai fazer nada e não vai ter resultado nenhum, já é algo que a gente tem que olhar aqui pra dentro e praticar. E é uma coisa que você vai ter que colocar na tua cabeça pra você mesmo acreditar. Porque não tem um caminho mais fácil. Não tem atalho. É isso ou nada. Agora, pra gente encerrar, qual a verdade nua e crua na sua visão do digital? Verdade nua e crua. Ai, meu Deus. O que você sentir, gata. Não tem certo ou errado aqui. É realmente o que pra você é uma verdade nua e crua. A verdade nua e crua é que se você não se desenvolver, se você não quiser se reinventar, você para no tempo. E eu acho que há oportunidade para muita gente ainda. Tem espaço no mercado, ainda que muita gente fale que mas agora já tá todo mundo bem estabelecido. Não, tem muito espaço ainda, porque as pessoas não vão ficando no mesmo lugar para sempre. É muito volúvel. Você pode estar aqui agora e amanhã você já tá aqui, porque as coisas são muito de imediato, as coisas elas mudam muito rápido. Então, ou você se reinventa se você tá aqui e continua crescendo, ou você
para de crescer ou você até diminui. E, ao mesmo passo que isso está acontecendo com uma pessoa como, por exemplo, eu, tem a pessoa que está lá embaixo, começando do zero, que ela pode subir hoje. Ela tem esse espaço, existe espaço para novos influenciadores, para novos posicionamentos, novas opiniões, para, enfim, mostrar um pouco mais de pessoas que ainda não estão se mostrando na internet. Porque o mais do mesmo a gente já tem. Agora, por isso que eu friso muito para a pessoa ser autêntica. Porque a gente não tem, por exemplo, uma pessoa que não está criando conteúdo na internet. Se essa pessoa for autêntica. Então, uma Bruna da vida. Vou usar aqui a persona Bruna. A Bruna, ela é muito engraçada, só que ao mesmo tempo ela é muito inteligente. A Bruna é Bruna. Se a Bruna não tá criando conteúdo e se a Bruna ela vai ser autêntica se ela criar o conteúdo, não existe outra Bruna. Então a Bruna ela já cria uma nova categoria ali na internet. As pessoas têm que entender isso, que a autenticidade é tudo quando a gente vai criar um conteúdo. Complemento dizendo, tem espaço para todo mundo, menos para quem é de mentira. Então, quem é de verdade vende, conquista espaço e conquista uma audiência tão engajada quanto da Manu. Eu acho que não tem mais muito espaço para quem é de mentira mesmo. Esses gurus do marketing digital, por exemplo. Que tem bastante. Que estão muito cancelados hoje em dia. E às pela vezes, incoerência. Exatamente. Às vezes é até um cancelamento que, poxa, hora ou outra ia acontecer quando as pessoas abrissem o olho. Se a pessoa ela fala que vai agregar e não agrega... E não entrega... ela vai parar de vender. Mas aí que tá, são pessoas que elas têm um prazo de validade. Então, ao mesmo tempo que é meu mercado, marketing digital, e ao mesmo tempo que é muito preocupante, eu penso, cada pessoa dessa, gente, tem que trazer mais água pra Manu. Você repõe aí. Cada pessoa dessa tem um prazo de validade, sabe? A pessoa ela vai deixar de aparecer em algum momento porque é tanta mentira que vai acumulando e é tanto prejuízo para a reputação que ela vai atribuindo a si mesma, que uma hora ou outra ela vai desaparecer. As pessoas não vão mais confiar e comprar. São muitos pontos problemáticos. Exatamente. Nisso. É entrega, é promessa falsa, é promessa agressiva, que é totalmente o que a gente bate contra. Então eu prefiro que você, às vezes, venda menos com uma promessa coerente, verdadeira, que você de fato vai entregar, do que você recorrer a uma promessa muito agressiva. Vim com, agora, a onda é oferta de vitalício. Pelo amor de Deus, não faz vitalício no seu produto. Você não é vitalícia, você não pode prometer acesso vitalício. Hoje tá uma onda no marketing digital de prometer acesso vitalício aos produtos. Só que o que é esse vitalício? É o vitalício com entrelinhas. Então, é vitalício até eu me cansar do produto, é vitalício até eu desativar o produto, e você está mentindo para o cliente. Então, eu prefiro que você, às vezes, venda em menor quantidade, alcance menos pessoas que seja, do que você tá ali acumulando dinheiro com promessas vazias, com entregas mal feitas, com incoerência. De novo, a gente falou muito sobre coerência aqui, sobre valores. Então, qual é o valor para você? Porque se é só dinheiro, tem muita gente só pelo dinheiro. Agora, se você quer gerar transformação, se você quer deixar uma marca nas pessoas e se você quer, de fato, construir uma marca para o mundo, não para si mesma, mas para o mundo, você tem que estar disposta a entregar aquilo que você promete. Você já se imaginou entrando para o marketing digital, fazendo infoprodutos ou cursos? Eu já fiz um infoproduto no Como passado. É que foi? É muito trabalhoso e na época não coube na minha rotina da maneira que eu imaginava. Então eu queria entregar muito mais do que eu prometi, eu queria entregar tudo que eu podia, só que eu não tinha esse tempo, porque eu fazia medicina, eu também trabalhava com publicidades, que a publicidade sempre foi a minha maior fonte de renda, hoje Sim. continua sendo. Então naquela época eu tinha que conciliar trilhões de coisas. E aquilo, apesar de as pessoas que estavam lá dentro da minha comunidade, as pessoas amavam, até hoje pedem pra eu voltar. Eu simplesmente não conseguia entregar tudo que eu queria. Então, eu me sentia mal de não poder fazer o que eu queria, o que eu podia fazer se eu tivesse mais tempo. Então, eu desativei pra focar, de fato, nas outras coisas que eram mais obrigatórias naquela época. Mas, algum dia, quem sabe, eu não fecho portas pra isso. Eu acho que algo relacionado a treino tem tudo a ver comigo. Talvez algo que fosse revolucionar, talvez. Uma plataforma diferente. Eu não quero fazer mais do mesmo com o que eu fizer, então... não tenho pretensão ainda. Mas é uma porta que pode se abrir. Eu não vou fechar essa porta, não. Que porque bacana. Eu acho que é um mercado que, se você for justo, honesto, não mentir, é muito legal. Eu consumo vários cursos, infoprodutos. Eu aprendo muito com isso. Então, se eu tiver alguma coisa que realmente vai agregar tanto na vida das pessoas e que eu consiga entregar, acho legal.
Ai, que bacana. E onde a gente pode te encontrar, Manu, nas redes sociais? No Instagram, @ManuelaCity, TikTok mesmo, @ManuelaCity. E no YouTube, Manuela City também. Que agora eu tô com um documentário lá que tá muito legal. Acompanhe minha jornada até o 70.3. Maravilhosa. Obrigada, viu? Foi muito gostoso mesmo. Poder fico conhecer feliz. mais de você e ver que você ela é exatamente isso aqui. Vocês não estão entendendo. Ela entrou aqui, ela é isso aqui, ela vai sair isso aqui. Todo Então, mundo fala ela isso é quando me isso conhece aqui. pessoalmente. Mas assim, eu não duvidava disso. Ninguém consegue ser um personagem por muito tempo. Essa é a verdade. Então, ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então, eu já imaginava que você era como você era e ponto. Mas é mais gostoso quando a gente pode reafirmar uma visão que a gente tinha da pessoa e ainda assim admirar ainda mais. Então, tô muito feliz de você ter topado o convite, de você ter agregado tanto aqui. Eu tenho certeza que foi um episódio muito rico para quem tá assistindo e que você deu a oportunidade das pessoas conhecerem mais sobre você. Mais a sua história, do que você pensa e que você nunca perca isso. Essa coragem de bater no peito e falar, eu sou assim mesmo, goste quem gostar, queira quem queira e quem não quiser, tá tudo bem também. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada pelo convite, foi um prazer também. E para você que está aqui assistindo ou nos ouvindo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse episódio com alguma amiga que também seja empreendedora ou esteja começando neste mercado a empreender. Não esqueça também de nos acompanhar e seguir lá pelo Spotify, sempre buscando por Ponta Solta Podcast, no Instagram também. E o meu Instagram é @maiasnts. Pode acompanhar um pouco da minha rotina empreendendo, tendo vários braços dentro da empresa. E vai ser um prazer receber cada uma de vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.